Maravilha, seja bem-vindo a mais um episódio do Escola em Voz. Como é bom ter a sua companhia, como é bom ver você acompanhando este programa, toda essa estrutura maravilhosa que nós estamos levando até você, seja aqui pelo YouTube, seja nos outros canais, enfim, nas redes sociais. Mas é muito importante que você se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações e também, por favor, se inscreva nos nossos canais, siga-nos lá nas redes sociais para que a gente possa saber também que você está conosco. Nós estamos aqui em mais um episódio maravilhoso, especialmente para você, educador que está aí acompanhando os resultados do Enem, na expectativa de que seus alunos vão usar essa nota Enem aí no Sisu ou em outros métodos de ingresso. Mas para você que é estudante, que fez o último Enem e que está aí na expectativa de usar a sua nota, este episódio promete. Rony Baashi, meu grande amigo. Olá, meu caro Anderson. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você estiver Boa assistindo madrugada. este canal. Se for Sisu, é boa madrugada. É verdade, é verdade. Lembrando que estamos no YouTube, nas plataformas de streaming da Amazon, da Apple, da Spotify. Então é só buscar lá Escola em Voz, seu podcast de educação, para trazer assuntos relevantes ao seu conhecimento. Hoje, meu caro Anderson, é um convidado muito especial. É o nosso querido João Vitor Mesomo. Ele é estudante do curso de Medicina da UFSC, aqui de Santa Catarina. Campus de Florianópolis. Floripa. Florianópolis. E ele é um cara que é expert em como utilizar a nota do Enem, porque ele tem uma história muito legal, ele vai contar essa história para nós. Mas primeiramente, muito obrigado, João, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que tu já é figurinha carimbada aí em podcasts, cursinhos, eu sei que tu já tá dando mentorias, trabalha tá no Convergindo ainda? Tô no Convergindo No ainda. Convergindo Vestibulares, que é uma equipe da USP, Olha que só. ajuda no ingresso da USP. Então é uma pessoa que, além de estar estudando para o seu ofício maior, seu ofício maior aí dentro da medicina, é um cara que ajuda muitos estudantes, muitos pré-vestibulantes, muita gente que quer entrar na universidade com a nota do Enem. Bem-vindo, João. Muito obrigado, é um prazer estar aí compartilhando também um pouquinho com vocês. Até eu brinco um pouco que nesse momento eu sou quase mais médico do que ex-pré-vestibulando, já estou bem mais para frente do curso, mas é algo que eu continuei fazendo, continuei acompanhando. Realmente essa parte de pré-vestibular demora bastante tempo para você aprender a fazer um vestibular bom, para fazer um Enem bom, então é legal compartilhar também e ajudar quem está nessa saga de entrar dentro da universidade. É um trabalho, é árduo, mas vale bastante a pena. E vale a pena também compartilhar com todo mundo, conversar um pouco, pra gente ampliar e divulgar mais esses conhecimentos também. Cara, eu vou dizer uma coisa pra ti. Eu sou teu fã, bicho. O cara que passou 4 vezes em medicina, das quais 3 via Sisu. Tem ou não tem moral pra falar, Rony? Total propriedade, né? Tanto é que tá aí fazendo disso até um próprio ofício, não é, João? Dando consultoria, prestando mentoria, né? Trabalhando diretamente com o pessoal lá em São Paulo, aqui em Santa Catarina. Eu vejo o João sempre envolvido nessas ações aí de informação, passar informação, dar as estratégias corretas, as dicas quentes, que é o que a gente precisa agora nessa semana aí, ou nas próximas semanas, que a galera vai precisar saber o que fazer com a sua nota do Enem. Saíram as 5 notas do Enem, saiu aí o seu desempenho do Enem de 2024. Lembrando que o seu Enem 2024 é o pré-requisito para disputar o Sisu de 2025. Só nota de matemática, só nota de redação, só nota de linguagens, só nota de humanas e a só nota da ciências da natureza. João,
Então, o que a galera... Aliás, primeiro vamos falar pra galera, vem cá. Qual foi tua primeira aprovação em medicina? Foi em qual SISU? Foi pra onde? Depois vamos falar das demais, e aí acho que a gente entra, né, Rony, na parte mais... Sim, conta um pouquinho aí da tua história aí. Antes de começar essa saga, porque para quem conquistou essas 4 aprovações, tinha que ter muita convicção de que medicina realmente o curso que ele queria fazer. Se ele já tá mais para médico do que para pré-vestibulando, eu creio que essa convicção já veio. Mas no caso dele, acho que veio bem antes, né? Como é que surgiu para ti essa vontade de fazer medicina? É uma história bem legal, assim, se for pensar, porque eu sempre gostei muito da parte de matemática, eu sempre gostei muito de ciência da natureza, então sempre tem uma voz que fala ali, pô, faz uma engenharia, vai para alguma coisa de computação, programação, tu gosta de física, gosta de química, gosta de matemática, gosta de biologia, isso é muito convidativo também. Mas acontece que também tem um ponto importante que para você fazer medicina é que tu tem que gostar de gente, tu tem que gostar de conversar com as pessoas, tu tem que gostar de entender o que tá acontecendo. Às vezes ser meio negociadora, às vezes ser meio estratégico, e como é que você vai lidar com as pessoas. Eu gosto disso, eu gosto dessa parte de interação. Então, quando eu fui juntando o que eu gostava de fazer durante o ensino médio, as minhas experiências, com o que realmente são habilidades que precisavam, isso foi meio que acontecendo e eu percebi, beleza, ok, eu gosto de medicina, é um trabalho passar em medicina, isso dá bastante trabalho, mas realmente era algo que eu estava disposto, assim. Então, acabou que, observando um pouco por rotina de como é que realmente seria a carreira, como é que seriam essas coisas, acabei que eu me identifiquei bem com isso e gostei, investi, deu certo. É isso dentro de um contexto teu, né? Porque, na Sim. verdade, você é de Jaraguá do Sul, fez o ensino fundamental na rede pública de ensino, certo? Uhum. Municipal, no caso, lá o E estadual? municipal. Municipal. E depois fez o ensino médio ainda na rede pública de ensino no IFSC, Isso. que por natureza não é uma escola de ensino médio com vocação de preparação para medicina, correto? Correto. Outras Correto. escolas na tua cidade estão mais, digamos assim, no caminho de uma possível aprovação em medicina do que o IFSC, pela natureza do IFSC, né? Seja o IFSC em qualquer campus, em qualquer cidade. E os institutos, muitas vezes o aluno já está ali no IFSC com o propósito de, a partir da própria formação, a tua formação foi técnica também? Foi técnico em química eu fiz. Olha aí, né? Então tá aí explicado, pronto. Então ajudou, então tá explicado. Mas muita gente procura o IFSC que já procura com a ideia de sair de lá com uma profissão e geralmente a prosseguir, né? Mas foi no ensino médio que tu construiu essa mentalidade, enfim, que a coisa foi aquecendo pra medicina? Foi no ensino médio, assim. O IFSC tem esse perfil de realmente ser uma formação técnica que busca formar muito mais o cidadão como pessoa e como um constituinte, assim, técnico mesmo, do que necessariamente um preparo de vestibular, assim. É até uma premissa deles, isso foi até um pouco uma briga em quando que a gente estava lá, assim, porque aluno, quando é mais novo, a gente às vezes fica querendo uma coisa, mas eles tinham outra ideia. Hoje, analisando, eu gostei muito da minha formação no IFSC, que acho que foi excelente, assim, formação muito boa. E durante esse período, eu tive muita gente que estudou comigo e que não foi para a área, por exemplo, da química. Assim, Se formou? se formou e foi, assim, fazer os mais diversos cursos. A gente teve o pessoal que ficou farmácia, biomedicina, biologia, odontologia, teve gente que fez contabilidade, gente que fez economia, os mais diversos espectros. O que eu percebo muito é que o aluno que sai do IFSC, ele é altamente incentivado a continuar a fazendo uma formação de ensino superior e, mais do que isso, muitas vezes uma formação acadêmica de alto nível, pensando no mestrado, doutorado, pós-doutorado. E aí, esse estímulo lá é muito forte. Então, para você entrar no jogo de, ok, eu tenho que estudar para medicina, tá todo mundo estudando bem. Então, apesar de não ser um preparo Com essa necessariamente vocação. com essa vocação, o aluno que estava lá no meio estava no jogo. Então, não é que ele talvez não tinha a apostila mais específica, talvez não tinha Um aquela professor com aquela pegada, com Exato. aquele jeito do extensivo, Com do Direcionamento ali macete de prova. da prova, né? E o teu IFSC foi de Jaraguá mesmo? De Jaraguá mesmo. Fiz o IFSC lá. E
E aí, a partir disso ali, comecei a estudar no terceiro ano, são 4 anos de formação lá. Certo, verdade. Comecei a estudar no terceiro ano e no quarto ano ali também já estava mais firme. Claro, a gente tinha uma carga horária bem significativa no IFES, que o IFES tem essa característica, mas tu tava no jogo, tinha que entrar no jogo, então eu estudava além, assim, à noite, final de semana, otimizava os tempos e ia lidando com as duas coisas ao mesmo tempo. Legal, cara. A vantagem é que dentro do IFSC, acredito, tu tinha um desenvolvimento, um aprofundamento em matérias, em disciplinas que normalmente são disciplinas que trazem muita dificuldade para quem está se preparando numa escola tradicional, né? Com certeza, assim, pego a exemplo da química, né? Química costuma ser uma matéria que enche um pouco o saco do pessoal que faz, assim. Ela é uma matéria que costuma ter muita exceção, ter muito detalhe, ter muita regra. Fazendo 4 anos de técnico, eu saí sabendo as exceções, as regras, consegui contornar tudo isso. E aí acaba que o teu raciocínio para você ir além, por exemplo, quando você vai muito além dentro de alguma matéria, ela não serve só para aquela matéria, ela serve para as outras. Então, quando eu ia estudar, por exemplo, uma física, eu usava princípios que eu usava para estudar química. E às vezes não é nem questão de princípio técnico, mas do princípio de pedagogia, do princípio didático, como eu ia parar para estudar aquilo. E isso acabou que foi muito benéfico. Porque quando eu precisei realmente, não, eu tenho que parar para estudar português, eu tenho que parar para estudar história. Eu conseguia sistematizar da mesma forma que eu estudei já em alto nível, com um grande grau de profundidade dentro da química que era necessário, que era demandado. Isso ajudou bastante. A partir do momento que tu identificou a tua vontade de querer entrar para um curso de medicina, o que tu fez em termos de planejamento e o que tu executou a partir dali até tu conquistar, vamos lá, a tua primeira aprovação? Tá legal. Comecei a pensar algumas coisas assim que. Primeiro, onde que eu gostaria de ir? Eu sempre quis fazer em universidade pública, então sempre mirei isso e comecei a pensar nas possíveis caminhos que tinham isso. Até quase eu me formar ali, na verdade, até eu me formar, a minha primeira opção era Federal do Paraná, que era o que quase todo mundo Em Jaraguá do em Sul, Jaraguá do São Sul. Bento, Mafra, Joinville, Federal do Paraná é a, a f- muito cômoda, né? o FPR, para quem é dessa localidade, representa logisticamente o que a UFSC é aqui para muitas regiões, né? Então é natural, né? É Uhum. natural, claro, olhar para as duas, mas assim, uma queda para o FPR sempre é maior. Acaba sendo muito viável. E a gente tinha muito estímulo da UFPR, assim, no sentido de que tinha muita gente saído do IFSC e ido pra UFPR. E aí aconteceu até uma coisa engraçada, a gente parou pra contar esses dias. Tem uma pessoa que formou comigo que foi pra UFPR. E assim, 80% queria ir pra UFPR. Veio todo mundo pra UFSC. Acabou sendo um A, efeito. tu, a tua turma foi um ponto de corte, então, pelo jeito. Foi o ponto de corte, porque acabou. Mas até minha própria turma, todo mundo queria assim: não, vamos fazer O o FPR. FPR, vamos fazer o FPR. Deu 2019, a galera, todo mundo aprovando Floripa, vamos pra Floripa. Então acabou sendo que, desde aquele período lá, acabou que Floripa não era uma opção assim, nunca era uma opção tão natural quanto era a Federal do Paraná. A grande vantagem é tão concorrido quanto aqui. Então, quando a gente vai pensar em nota de corte, vai pensar em preparo, teria que ser o mesmo preparo. A ideia de fortalecer base, de estudar, é realmente a mesma. Então, acabou que quando eu comecei a ver, a primeira coisa que eu fiz foi: deixa eu ver o quanto que precisa tirar para passar nessas universidades que eu quero aqui. E eu comecei a ver nota de corte em vestibular, nota de corte pelo SISU, e aí comecei a colocar minhas opções. O segundo ponto foi: deixa eu começar a pesquisar o que a galera que passou começou a fazer. Então, eu começar a ver quais cursinhos preparavam na época, se dava para estudar online, que era a minha opção. Eu tava em Jaraguá, Em assim, Jaraguá não tem cursinho. não tem cursinho e não tem cultura de Do, do, ter do, do, do do, pre- pré-vestibular. do preparatório, verdade. Não tem cultura, então era muito difícil conseguir alguma coisa presencial lá. Então eu acabei tendo que ir pro online invariavelmente. Quando eu fui pro online, eu comecei a ver assim, beleza, agora eu vou ter que estudar mais, assim, para poder realmente compensar. Com mais disciplina, não necessariamente mais volume, mas com mais disciplina. Então foi algo que eu comecei a preparar isso. Ver qual material que eu ia usar, qual é a base que eu ia usar, ver para que lugar eu queria e quanto eu precisava fazer de nota. E esse foi basicamente o preparo. Conhecer como a prova começou a andar as coisas foi um pouco mais pra frente. Que no começo você entra, às vezes, muito imaturo pra querer estudar e quer conteúdo, 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 conteúdo.
E aí eu comecei a conhecer as provas aos poucos. E aí, de lá pra cá, comecei muito mais a especializar dentro de Enem, é uma prova que eu me identifiquei bastante, tem uma facilidade muito boa dentro do Enem. E aí o vestibular da UFPR também foi uma possibilidade, já fiz segunda fase da UFPR, inclusive. Então, era sempre uma coisa que estava rondando ali, mas o Enem sempre disparadamente, assim, eu conseguia ter uma facilidade muito maior. Então, eu coloquei essa prova como minha real opção para fazer quando eu já ia sair do ensino médio, depois dela começou a ser uma prova que E continuou muito forte para mim. isso foi no teu 4º ano de ensino médio já? Eu comecei a estudar um pouco no terceiro ano do ensino médio, assim, mas o meu estudo mais focado, mais forte, foi no quarto ano. Então o teu 4º ano, ele aconteceu comitantemente o 4º ano regular, mais uma preparação online que tu te organizava dentro do teu planejamento. Era isso, a gente tinha aula todo dia de manhã. No primeiro semestre do ano, eu fiz estágio obrigatório todo dia à tarde. Então, acabava que sobrava à noite, final de semana, para estudar. E as brechas que tinham nesse meio, né? Então, acabava sendo isso. No segundo período do ano, na segunda metade, acabou que só tinha aula de manhã. Então, eu conseguia dedicar a tarde para isso. Mas pensa que o Enem acontece em novembro, então eu tive pouco tempo ali para realmente, no meu quarto ano, dedicar especificamente para isso. Ainda nessa questão do teu planejamento e como tu executou ele, como é que tu dividia os teus estudos? Como é que tu estudava? Qual era a tua estratégia? Dentro de estudar, assim, percebi muito que fazer questão era uma coisa que sempre me dava muita tranquilidade. Eu gostava muito de fazer exercício. E isso me facilitou muita coisa, porque aumentando o rol de questões que eu resolvi, acabou ficando muito mais fácil identificar uma questão na hora da prova e resolver. Então, eu dedicava uma carga teórica, vendo aula principalmente, para as coisas que eu realmente não sabia. Então, eu não fazia ideia daquilo, eu tinha que ver aula. E no começo era muita coisa, porque realmente, do jeito que é cobrado na prova, é muita coisa. E aí, conforme ia andando as coisas, eu colocava questão, 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 questão. Exercício, questão discursiva, questão aberta, fazia somatória, fazia todo tipo de questão possível. A ideia era abranger o máximo de possibilidades que aquilo ia ser cobrado. E num primeiro momento, aquilo me deu uma habilidade muito grande de conseguir mapear o que eu estava precisando. E aí, realmente, aquele foi um momento inicial, assim, vou segmentar meu estudo no que estava faltando ainda, e eu ainda continuava vendo aula porque tinha coisa faltando, e no que eu realmente ia aprimorar voltada à prova que eu queria. O que já estava bem desenvolvido, eu fui focando um pouco mais. Na época era Federal do Paraná e o Enem, mas muito mais o Enem, disparadamente mais o Enem. Então eu comecei a ver como é que isso aqui é cobrado dentro do Enem, como essas coisas são abordadas pela prova e o que a prova quer. E foi nesse aspecto que eu comecei a ficar muito bom de resolver Enem. Porque acabava que o conteúdo eu estudava um caminhão de conteúdo para fazer vestibular e aplicava dentro do Enem, que é uma prova que tem uma estrutura um pouco diferente. Então, deixa eu entender um pouco. Tu tinha o João estudante e tinha o João gestor do planejamento de estudos. O João estudante executava, assistia às aulas, fazia os exercícios. O João gestor avaliava dentro daquela execução o que efetivamente tu aprendia, o que tu ainda tinha uma necessidade de revisar ou de retomar ou de refazer e a partir daí determinava um novo planejamento. É isso? Era exatamente isso. E aí, esse processo até, daí continuando depois como é que foi, né? Esse processo mais 2018 era muito mais rudimentar, assim. Então, as pessoas conheciam muito menos as provas, era muito mais difícil obter informação. E aí, conforme as coisas foram andando, por exemplo, quando eu aprovei para 2021, que eu estudei em 2020, isso andou muito melhor em 2020. Porque aí eu aprimorei muito mais essa estratégia de gestão do que eu estava fazendo. Eu não parava mais tanto para ficar pensando em muitas nuances das coisas. Eu acabava indo estudar o cerne da prova, eu acabava estudando realmente o que eu tinha na prova, o que a prova estava cobrando. Então, essa parte de gestão, de entender a prova, foi um trabalho que eu fui construindo muito ao longo do tempo. E aí, quando chegou realmente, quando eu aprovei pra cá, pra Floripa, acabou ficando uma coisa um pouco mais tranquila, porque desde 17, 2018, já tava aquilo na cabeça, como o TRI funciona, como é que SISU funciona, como é que o vestibular funciona, como é que a questão é cobrada.
como é que a questão ela busca o conhecimento de você e aí facilita muito tua vida para estudar, muito, assim. É outro olhar. E aí acaba que em pouco tempo você consegue entregar muito conteúdo, muita resposta àquilo, e aí consegue aprovar. E aí é o que eu percebo de feedback também de muito colega meu que estuda comigo, que passaram em outros lugares também. Mas aí você traz uma coisa que para mim é fundamental e tá muito claro. Na massa de 5 milhões de pessoas que fazem o Enem todos os anos, ou pelo menos se inscrevem, às vezes o número de participantes é até menor, né? Chega a 3 a 4 milhões. Tem uma turma que simplesmente não vai. Acorda ou não acorda, Tem né? a turma que não confirma a inscrição e tem a turma que não vai no Enem, né? É, Tem os dois aí. é. Mas assim, para mim tá muito claro, sempre esteve. E falando agora ainda fica mais forte a minha convicção. Que a massa faz a prova sem saber as regras da prova. Sem entender a mecânica da prova. Sem entender a estrutura da prova. Sem conseguir mapear o ritmo e desempenho da prova. E não tem como você ser um competidor de qualidade, de alto desempenho, se você não conhece as regras do jogo. Você entra lá e você é justamente a massa que, tipo, não sabe nem... Sabe aqueles carinhas da São Silvestre que saem correndo e ficam na frente, 2 km depois quebram? Sabe? Não É, termina São Silvestre, mas assim, pelo menos querem aparecer no enquadramento, né, da câmera da TV, já que ela é transmitida ao vivo. Eu vejo que uma galera é assim, cara. Vai pro negócio que, vou Enem, não, vou lá correr. Não conhece o percurso, não conhece, não sabe como tem que se vestir, que tênis que tem que calçar, qual é o tamanho da prova. onde é que tem ladeira, onde é que tem ladeira acima, ladeira abaixo, curva, piso. Então, quando você olha o número de inscritos, que é a terceira maior prova do mundo, em número de participantes, cara, o número de competidores reais, aí de novo é São Silvestre. Os pelotões são diferentes. Porque os profissionais que vão correr a São Silvestre como profissionais, eles não saem junto com a massa. Existe um espaço no asfalto ali de largada, né? É, Inclusive com um distanciamento. distanciamento, com patrulha, tudo, né? Patrulha, entreguei minha idade agora, né? Mas com Eu toda não uma vou nem segurança, comentar isso. com a patrulha ali, né? E com uma distância, claro que o tempo é o mesmo para todos, né? Depois passa ali por um determinado local, enfim, daí a pessoa consegue cronometrar, né? Mas os competidores profissionais, os estrangeiros que vêm, enfim, quem vive mesmo do atletismo, né? Dessa corrida, larga lá na frente. Não se mistura. E eu não tenho dúvidas que hoje a prova do Enem, as provas do Enem, né, o exame, né, de maneira geral, amplo, né, juntando todas as suas provas, todas as suas questões, cara, tá claro. A galera que veio pra competir valendo e sabe o que tá fazendo, e a galera que só foi pra carregar uma faixinha, ficar lá vestido de chapulim e Quando, fazer eu- graça. quando, quando eu vou falar com os alunos sobre essa temática, primeiro que o número, num primeiro momento, impressiona 5 quem é um milhões. estudante de ensino médio, né? O cara que está no terceirão, ele olha o número assim, nossa, 5 milhões de inscritos, como é que eu vou me dar bem nesse negócio? E isso já mexe, né? Com autoestima, com motivação, com um monte de coisa do cara. Só que é como tu falou, esse cara tá no bloco da massa. Esse cara ele não vai atrás dessa informação, né? E a primeira informação que vem para ele, muitas vezes já faz ele procrastinar ou não buscar, sabe? Ou não usar aquilo de forma estratégica para poder traçar a sua rota. E isso é uma grande realidade, cara. Tanto em escola pública, principalmente, né? Que não tem pouca informação, mas em escola particular também. Em escola Tem, particular, tem. o aluno de terceirão, ele não é hoje um cara que é um concorrente lá. Hoje o cara que é o concorrente é o cara que já tomou um pau, que tá no cursinho, que já entende como é que é essa dinâmica, que já entende como é que é a prova, que já sabe que ele precisa de uma estratégia de estudos, que não é
não é uma ajuda divina que vai botar ele lá dentro, não é uma noite bem dormida, não é um bom café da manhã, Não é a simpatia não da é. vozinha, a vozinha da filha, faz isso, que de Deus. Mas aí tem um detalhe, aí, ok, mas tem escolas que, pouquíssimas, tá? A gente não consegue encher uma mão aqui. Mas hoje já tem escolas no estado Que fazem isso aí. que tem, né, alguns profissionais, né, exemplo do Evandro, né, que já estão inseridos ali fazendo um nível de preparação técnico já desde o primeiro ano do ensino médio, para ajudar esse menino, essa menina a entender, olha, você vai executar uma prova que vai te cobrar isso. Isso que você está vendo agora, nos primeiros bimestres ou trimestres do primeiro ano, já já vai cair lá. Então leva a sério aqui, deixa eu te ajudar, porque daqui a 2 anos você vai enfrentar essa condição valendo, né? Agora eu tô te treinando. Vamos fazer juntos? Vamos, né? Mas claro, o número de escolas que fazem isso é muito baixo. Aí e tem um detalhe, tu peneira mais ainda, né? Porque o número de escolas que faz isso é baixo e o número de alunos que estão nessas escolas que se submetem a isso é mais baixo ainda. Porque não são todos os alunos Porque não são todos os que alunos. fazem os treinamentos. Porque numa sala de ensino regular da educação básica obrigatória, que tu tá lá obrigado, tu sabe que vai ter o percentual que tá lá realmente, efetivamente preocupado com alguma coisa, querendo estudar. Uma galera que tá cumprindo tabela, uma galera que tem que se desenvolver, tem que ralar pra poder conquistar alguma coisa. Mas sempre vai ter um percentual de gente lá que vai estar cumprindo tabela. Mas aí eu faço uma pergunta pro João. Tu acha que o fato de ter feito o ensino médio no IFSC te ajudou a isso? Porque nós conhecemos realidades de algumas escolas do ensino público que são muito bem regidas, com colegiados de professores extremamente dedicados. Tem escolas aqui mesmo da região da Grande Florianópolis estaduais, tá? E sempre levaram muito a sério o preparo dos alunos, como tem outras que não. Mas tu acha que o IFSC foi um ambiente que te proporcionou isso? Foi um ambiente que ele te desafia, assim. Pelo menos agora faz muito tempo que eu não tenho muito contato com Sim. como é que tá lá, né? Mas Naquela no época. período que eu passei de 2015 a 2018, era um ambiente que, assim, todo mundo da sala estudava muito bem. Assim, o 95% da sala era muito bom, estudava muito bem. Então você sempre estava acompanhado. E isso é algo legal, porque o estudo de longo prazo, ele é muito desgastante. Ele é algo E que, quando tu é solitário é pior ainda. que é solitário, cara. E aí, assim, ó, tu tá com uma dúvida. Tu vai pedir pra quem? Ah, dá pra ver na internet, beleza. Mas se teu cara tá do teu lado, tu fala assim, ô, me ajuda nisso aqui. O cara, em 2 minutos, resolve o teu problema, é diferente. O ambiente te ajuda. E aí você fica muito mais estimulado. E quando o cara também quer ir pra faculdade, quer fazer um curso, quer ir, tu quer ir junto, tu quer estar naquele ciclo. Ele abre outras oportunidades pra você que tu não via. Então acaba sendo que o IFSC sim foi um ambiente muito bom pra ensinar assim, ó. Você sabe estudar. Você sabe estudar bem em alto nível. Porque, assim, é difícil, tem matéria difícil. Ainda vai fazer química lá no meio, cara. Não é. Tem matéria. Cara, tem matéria Cara, de. eu não iria nem a pau, velho. A gente fazia Bhaskara na calculadora, porque se fosse fazer no braço era impossível, assim. Tipo, nível de cálculo matemático, por exemplo, um nível de raciocínio bem avançado, que é exigido para um cara de 16 anos de idade que tá fazendo química analítica dentro do IFSC. Então o cara falou, pô, tu sabe estudar, cara, tu sabe o que tu tá fazendo. Dá pra ir longe, dá pra ter, pô, um futuro absurdo, assim. Então vamos investir nisso, vamos ir atrás disso. E aí é um ambiente que é legal, porque daí os professores são exemplos de sucesso. Foram professores que foram para o ambiente acadêmico, fizeram mestrado, doutorado, foram para fora do país, fizeram pesquisas muito legais. O IFSC de Jaraguá tem um ponto muito legal, que ele sempre incentivou a pesquisa, então todo ano você tinha um projeto de pesquisa para entregar, tinha Você que como fazer aluno. como aluno. Então tu tem um grupo assim, claro, não é Já na largada, no primeiro ano? já na largada. Primeira semana de aula, juntem quem vocês conhecem aí, a gente vai definir alguns temas e vocês vão começar a fazer pesquisa científica. Então, basicamente, iniciação científica que os caras às vezes têm dentro da universidade, Tu já teve no primeiro ano do ensino eu médio. tive no primeiro ano de ensino médio. Tipo, é outro nível, assim, de abrir olhos, abrir oportunidades. E, assim, primeiro ano, beleza. Tava fazendo um trabalho que era um pouco mais Mais leve dentro do mais leve, assim, um pouco mais tranquilo, mas era um trabalho que estava mais pro campo de ciências humanas. Segundo ano é química. Vamos trabalhar, vamos fazer coisa de química. Então, era segundo ano, tava fazendo coisa de química. Terceiro ano,
tava fazendo isoterma, calculando isoterma nos gráficos com regressões não lineares, fazendo umas coisas assim, ó. Sacou? Não, claro que não. Terceiro Não tenho ano. ideia do que ele tá falando. ISO peraí. Igual. Isso, tá. ISO é igual. E térmico é térmico, de calor, temperatura, de exato. temperatura. Basicamente, o que eu e meu grupo fizemos no terceiro ano foi analisar como um material ele podia ser gerado e ele tem uma capacidade de tirar corante da água, de contaminante. Por exemplo, caiu de uma indústria têxtil, caiu corante na água. Usar aquele material como uma forma de retirada ali. Só que o que a gente usava? Rejeito de erva mate. Que, pô, a indústria de erva mate tem muito rejeito. Então a gente pegava aquilo, tratava o material, usava, e a capacidade de retirar o corante da água é dado por uma curva entre tempo e capacidade de retirar, e isso é calculado a partir de uma isoterma de Freundlich e não vou lembrar o outro, não, Langmuir. E essas duas isotermas dão uma capacidade de material e ele é comparável com outros materiais, essa constante. Cal, tu tem que fazer um recorte da cara do Anderson Não faz. nesse Rios, tá? Não. Por favor. Então, assim... Tá, mas e quem é que pensou no rejeito da indústria de erva mate? Eu gosto de tomar chimarrão. Vai. Eu gosto de tomar um chimarrão. E o pessoal que tava no meu grupo também gosta de tomar chimarrão. E aí, cara, todo dia tu limpa a cuia, joga fora. E tu fala assim, pô, a quantidade de mato que eu tô jogando fora aqui, todo dia. E isso assim, ó, no final das contas, no final das contas, é um trabalho que tá arquivado dentro de uma gaveta. Mas tá feito. Tá, mas no final, recolhe o corante ou não? Recolhe. Bem. E bem. Tá? Funciona bem, assim. Tem outros materiais melhores? Tem outros materiais muito melhores, assim. Mas recolhe bem. No segundo ano, por exemplo, eu avaliei quanto de cafeína tinha dentro da erva mate. Então a gente pegou a erva mate, extraiu a cafeína e viu a quantidade de cafeína que tinha dentro de uma quantidade X de erva mate. Então, E tu lembra? Tinha em 15 gramas de erva mate, mais ou menos meio grama de cafeína em algumas. 0,3 grama. Isso é pouco, é muito, não é nada? Dá pra deixar acordadinho. Pelas perguntas, tu tá vendo que ele é consumidor, né? Gosta de chimarrão? Gosto. Chimarrão, chimarrão é bom. De noite vai te deixar acordado, assim, principalmente se nunca tomou. Que aí, pô, tu não tem aquele basal já de cafeína todo dia. Quem toma café todo dia sabe que não funciona muito bem pra acordar, né? Tu mantém só o basal. Tem gente que tem dor de cabeça quando não toma chimarrão. Mas o que é basal, cara? É o valor que sempre se mantém. O que o teu organismo tá acostumado se eu ali. tomar Tá café todo acostumado, dia, significa que ele não vai ter o mesmo efeito do que uma pessoa que tá nunca tomando, tomou. que nunca tomou. Exato. Então não entendo. Então não. Tá, ok. Agora, a pessoa tomando o chimarrão que nunca tomou, ela vai ter Cafeína. Vai estar consumindo a cafeína. Mesma coisa Essa do cafeína, café. naturalmente, ela é adicionada, porque ela não tá na erva mate. Ela tá na erva mate naturalmente. Não. Tá na erva mate naturalmente. Esse é o grande ponto. Assim como no café, assim como no chamate, cafeína tá dentro da erva mate. Até a gaúcha lá soltou um riso agora. Como é que é? A cafeína tá na planta natural? Tá na planta. Que é triturada, enfim, que... Exato. A planta, originalmente, ela é tostada, triturada. Não sei o detalhe realmente dentro de preparação de erva ali. Mas quando você vai realmente fazer, ela é simplesmente só moída, tostada, bota dentro do pacote e manda pra ti. Chega pra você com cafeína. E aí, claro, o que vai mudar? O local que ela é plantada, o subtipo de espécie, aí, pô, eu não sou nem de perto biólogo, então eu não consigo dizer especificidade de planta, mas vários fatores afetam quanto de cafeína vai ter. E muda. Então tá, então logo muda, né? Enfim, a planta da erva mate, de alguma forma, ela é parente da de cafeína, do café, de alguma forma. Ou quimicamente não precisa ser parente, ela vai ter o mesmo composto e... Algum composto e... É uma boa pergunta. Tá, então deixamos isso para outro É uma boa tá, pergunta, mas assim, ó. Senão elas produzem. Produzem cafeína. Produzem cafeína, que é um composto que entra num grupo maior de metilxantinas. Isso aí vale uma meia horinha lendo de madrugada, assim, quando você não consegue dormir. Vale a pena dar uma olhada, joga no Google, assim, o café é parente da erva mate. Tá, aí... vou seguir tua sugestão, deixa pra mim. Olha aí, né? O quê? Vivendo e aprendendo. Não, hoje, as gravações de hoje estão mudando a minha vida, né, cara? Mas essa informação da erva mate vai ser o Não. more. Vai.
Parabéns pelo trabalho, por você e seus colegas. Olha Eu- quanta coisa. É uma pena que esteja engavetado. né? Não, ele falou que sim, ele falou que está engavetado lá, mas eu acho que o quanto que isso te desenvolveu, né? Exato. Enquanto pessoa, enquanto aluno ali, com relação a buscar uma solução, né? Entender a problemática ali do corante caindo na água e ir atrás dessa solução, pesquisar, ter a criatividade de, pô, o que é que eu vou fazer com esse mato que eu vou jogar fora aqui? Isso é legal. Sem Isso é dúvida. escola, Sem né? dúvida. E, cara, não te apeteceu ir para uma área química? Cara, uma coisa que eu parei pra, Ainda mais em pra Jaraguá, refletir. né? Ainda mais É muito convidativo, Ainda mais né? Jaraguá, que tem todo um potencial pra. E foi uma coisa, assim, que eu parei pra refletir depois, assim. Porque quando tu tá naquele fluxo vestibular e vivendo, assim, pô, tu não pra pensar em muita coisa. Depois eu pensei assim, ó. Eu aprendi o quanto de química que eu gostaria de ter aprendido. Eu acho que mais do que isso, talvez ia passar uma raiva. Eu acabei. Eu passei raiva só com o que eu aprendi, que não chegou nem perto do que tu. Acaba sendo assim, o quanto eu tive de experiência ali, e muita experiência de laboratório, de bancada, tá lá fazendo, com a mão na massa do negócio, volta, analisa, vai. É o quanto eu gostei de ter aprendido. Quando eu vejo alguns colegas que investiram mais na carreira dentro da química, das engenharias, eu acho que estudar aquilo que eles estavam estudando naquele nível, eu não ia gostar tanto, não ia curtir tanto. Então eu acabei que foi uma decisão assim que eu, na hora, não cogitei seguir necessariamente a química. Se eu fosse, eu iria para alguma área de engenharia mesmo. Mas quando eu fui parar para ver depois, eu pensei assim, não, realmente, gostei muito de ter ido pro laboratório, aprender a mexer em laboratório, aprender a calcular umas coisas, também umas coisas assim. Deu, tá bom. Tá bom. A formação técnica foi excelente para isso. Limitou bem o quanto eu gostei. Fechou, experiência super boa. Tocamos para a próxima agora. Agora vamos para um negócio que eu vou expandir outros olhares, outras coisas. E aí veio a medicina. Você fez, primeiramente, vestibular e Enem juntos? Foi. Eu fiz. Enem eu fazia desde muito tempo, né? Eu Sim. fiz meu primeiro Enem em 2016. E aí eu fiz 17 e 2018 eu fiz vários vestibulares, mais o Enem junto, então acabou que tava meio que preparando pra tudo, assim. Que eu olho pra trás e penso assim, pô, dando tiro pra tudo que é lado não é o melhor caminho, hoje eu não curto tanto, mas na época o que eu achei que dava pra fazer eu fiz, assim. Tava aprimorando ainda essa parte de desenvolvimento de olhar dentro realmente das próprias chances, das próprias oportunidades. E aí, no quarto ano, primeiro concurso já teve chamada? Como é que foi? Aí até uma coisa que quando eu converso com o pessoal agora, que eu pô, vejo muito aluno, converso muito aluno, eu sempre falo assim, eu reprovei muito mais vezes do que eu passei, né? É verdade, pra Então medicina tem eu que. passei 4 vezes, mas eu reprovei incontáveis. Isso também é outra coisa que tu para de madrugada, eu vou começar a contar quantas vezes eu reprovei, porque assim, foram muitas vezes. E aí acaba que vários vestibulares eu fui fazendo e alguns eu ficava até perto, alguns eu ficava mais longe. E aí, mas realmente o Enem foi o que me deu chance no final do IFSC ali. Então, quando eu acabei o quarto ano, o SISU de 2019 foi o que realmente me botou no jogo de aprovação. Que daí eu aprovei a primeira vez, só que eu aprovei para Teresina, no Piauí, Medicina. medicina. E aí era um negócio, cara, porque Federal? Federal lá? era na estadual de Estadual lá, de. na estadual do Piauí, em Teresina. E era um negócio que eu parei assim, e aí tava pensando, pô, difícil passar em medicina, né? E aí passei, e aí, tipo, pô, e se eu não for e tiver jogando essa Fora. oportunidade fora? E tu fica nesse dilema, e não é um negócio tão simples de você resolver na hora. E aí eu fui. E eu fui, conversei com meu pai sempre me apoiou e falou assim: vai, vambora. E aí, assim, era SISU, saiu, sei lá, 30 de janeiro, 2 de fevereiro eu tava em Teresina. Num mundo totalmente diferente. Na E assim, temperatura escaldante. quente, Abriu a porta do avião, tu foi sugado pelo. calor, muito calor, Sabe que mas até em Teresina até os camelos morrem de sede. desidratados, né? Mas é uma experiência. Quer ver uma experiência? Eu levei minha cuia e meu chimarrão pra tomar. Não. Sim, eu tomei chimarrão em 42 graus de temperatura em Teresina. Tem essa experiência. É um caos conseguir erva mate em Teresina, mas existe, tá? Porque tem gaúcho que leva. Sim, Então sim. sempre tem alguém que faz esse processo de migração.
E eu fui. E aí, assim, pô, começou com greve, já começou errado, né? E aí começou com greve, eu pensei, cara, eu tenho que voltar. Eu vou ver o que dá pra fazer aqui. E aí eu comecei a organizar as coisas pra voltar. E assim, eu comecei a organizar as coisas do jeito que eu tava. Mas Que- assim, muito frustrante começar com greve, né? Já, Já sim, com chegou lá e certeza. já em seguida greve e mal teve aula. É, Né? pô, Tipo, sei lá, algumas semanas, coisa assim. teve uma semana de aula, Só isso. mais ou menos assim, greve. E aí ficou um mês de greve E ali. o que eu vou fazer em Teresina? Só que ficava assim, não ficava um negócio assim, a gente vai ficar de greve e a reunião tá marcada pra daqui um mês. Daí eu pegava minha mala, entrava no avião, voltava, né? Ficava esperando. Não, era um negócio tipo assim, amanhã pode voltar. Putz, E aí tu fica assim, amanhã pode voltar, e aí, por pô, um mês. é. E aí, e uma hora, beleza, uma hora voltou, uma hora foi. Eu fiz quase o semestre inteiro lá. Só que assim, a que custo, né? Ficou o negócio Sim. enrolando. E aí, eu fiquei. Eu fui pra lá, fiz matrícula, voltei, fiquei um mês ainda em Santa Catarina, depois eu fui de volta e fiquei efetivamente 3 meses direto lá. Meu pai foi me visitar, conheceu lá também a região lá. Foi, assim, foi bem legal a experiência de ir. Só que assim, era um mundo novo, né? É um mundo diferente. E eram várias decisões assim, que tu ia meio que tomando, não sabendo direito o que estava acontecendo, a coisa estava indo, tava andando e tava, beleza, tá funcionando. Quando chegou metade do ano, abriu o SISU metade do ano. Eu pensei, beleza, agora vamos voltar. E aí eu consegui, naquele ano, já tava vendo como é que tava as vagas, eu passei pra Federal da Fronteira Sul em Chapecó. Então, beleza. E aí, assim, saiu o SISU sei lá que hora que era, meio-dia de um dia, 2 da manhã eu já tava pegando o voo pra voltar, assim. Porque Não queria quando. nem saber. Vambora. Vambora. A medicina da UFFS já em Chapecó já tinha naquela. Já tinha. Eles já Porque tinham. eles tinham aberto a primeira turma, acho que em Passo Fundo, né? Passo Fundo a primeira turma deles. E aí depois eles abriram Chapecó. Sim, eu acho que era, salvo engano, terceira ou quarta turma deles, assim, Em Chapecó, era bem início mesmo, né? bem recente, Era, né? acho que o segundo ano de medicina. É, exato. E assim, na época era bem fora de radar. Ainda hoje é bem fora de radar, assim, pro pessoal. Mas na época já era fora de radar, assim. Então, quando eu joguei minha nota pra lá, beleza, passei, voltei. Aí tu avisou, pai, vamos ficar mais perto. E lá tem muita erva. E lá tem muita erva, né? Pai, eu sei por que tu quer voltar, guri? Não, pai, Chapecó tem muita erva. Eu fui E de todas as marcas, todos né? os tipos, né? E aí, assim, tu entra na universidade, tem aquela famosa placa, pra quem é que viaja no interior de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, tá escrito o quê? Proibido lavar a cuia na Na pia. pia. Clássico. Sim. E torneirinha de água quente. Então é Sempre. algo que tem dentro da universidade. Então tu pensa, beleza, melhor, né? Tô Já- em casa. O professor já entrava com a cuia dele e a térmica dele, né? Só que assim, eu não cursei um dia de aula na Federal da Fronteira Sul. Mas foi aprovado em medicina na UFFS. Fui aprovado, fiz matrícula presencial. E aí nisso, porque daí isso foi 2019 ali, e aí ia começar no outro ano, porque sistema de turmas lá e de Quando tu diz organização. matrícula presencial, você foi a Chapecó. Eu fui a Chapecó. Foi de carro, de ônibus, de avião? Fui de carro com meu pai lá, a família é do Oeste de Santa Catarina, então assim... Ah, e daí já... tava tudo meio em casa, assim, aproveitou, passou a ver os parentes, não sei, deu uma volta, né? Aproveitar, pô, tinha voltado... Subiram pela 470 ali. A gente... Eu nem lembro dessa vez como é que foi para lá. Porque em algum momento vai ter que pegar 282 lá na frente. Em algum momento, mas, cara, eu tava dormindo no carro, Sim, assim. nem vai lembrar. Também não vou lembrar não tá nem aí disso. pra isso. Não importava. O GPS, tu liga hoje com o GPS, tu Sim. nem vê que rodovia é, né? E aí acabou que... E a maratona, né? Porque tu tinha saído de Teresina pra vir, porque já provavelmente já iniciava um processo de matrícula em seguida ali. Eu cheguei, salvo engano, 11 de junho. 13 de junho era matrícula presencial em Chapecó. Então, assim, tava, pô, tudo na estica, né? Desembarcou em Navegantes? Em Curitiba. Coitado do teu pai, cara. Foi. Meu pai me apoiou muito, me apoia Ele te pegou muito. em Curitiba ou tu foi de ônibus pra Jaraguá? Cara, como é que foi? Eu acho que meus tios foram me buscar no aeroporto, Meu tinha um tio ali. Deus E aí meu pai me buscou nos meus tios.
foi uma logística, assim, ó. Que Cara, tu quando- deu trabalho, bicho. Eu dei trabalho, eu dou trabalho, né? Ele dá trabalho. É um negócio, assim, porque... Não, mas eu sosseguei. Em busca da erva perdida. Pô, cara. Vai-te embora, mano. Mas assim, ó, eu te falar, agora eu já decidi, eu vou terminar a faculdade aqui em Floripa mesmo. Não Tá, vou, mas calma, não vou o mais pessoal ainda trocar, não né? sabe que tu tá aqui em Floripa. Vamos lá. Primeiro tu tá na UFFS, vamos lá. Aí- Então, segunda aprovação via SISU. Aprovei lá, via Sisu, beleza. E aí, por motivos... Chapecó é uma cidade bonitinha, cara. Eu gosto de Chapecó, acho tão bonitinho. Cara, esse eu negócio, hein? assim, eu sou muito... Eu gosto mais da praia, né? Tá, Então, assim, beleza. tem um apelo aqui emocional pela praia. Por essa região aqui. Vida inteira também cresci por aqui, então... Aí acabei indo pra lá por questões logísticas de organização lá. Ia começar no outro ano, começo de 2020, pandemia. E aí, pandemia, começou um outro jogo. Porque assim, enquanto eu tava esperando pra Federal da Fronteira Sul, o que que eu pensei? Mais perto que Chapecó é Araranguá. Então, se você for plotar no mapa, Jaraguá fica no norte do estado, Chapecó fica do outro lado e Araranguá é descendo a 101, tu chega em Não, Araranguá. mas igual é do outro lado, é um triângulo. Pô, mas essa aí tu só acelera, mas tu não isso faz curva, né? Ah, bom. É Não, outra claro, coisa. é outra. Não, e sempre pelo litoral. Naturalmente, pra quem gosta de litoral, ok. Mas pra quem tá nos assistindo e não é de Santa Catarina, depois faz a triangulação Jaraguá, Chapecó e Araranguá, né? Piauí. Piauí. Piauí, Curitiba. Piauí, Curitiba, Curitiba, Jaraguá. Jaraguá, Chapecó. volta pra Jaraguá. Pandemia. E aí tu descobre o que mesmo? E aí eu Araran- pensei assim, né? Vou estudar para Araranguá metade do ano. Eu ia começar oficialmente na Federal da Fronteira Sul metade de 2020. Certo. E aí começou a pandemia. E metade de 2020 era o vestibular da Federal de Santa Catarina para Araranguá. Na época fazia vestibular metade do ano ainda. Isso, Araranguá. O que aconteceu foi que a pandemia começou, Araranguá falou assim, não teremos vestibular. Então eu tava estudando, pensa assim, final de 2019, ali, começo de 2020, eu tava estudando para fazer vestibular da UFSC. Quando chegou, Araranguá falou assim, não vai ter mais vestibular. Forte abraço para vocês. E aí, nisso ali, eu me inscrevi pro Enem, começo do ano, beleza. E nessa brincadeira que tava acontecendo ali, a Araranguá cancelou, as aulas de Chapecó iam atrasar, eu pensei, beleza. Tocamos a vida e vambora, vamos estudando aqui, vou ter que ficar em casa mesmo, tava com a pandemia rolando. Estudando já sozinho daí, por conta, com o material que tu tinha. Tipo, cursinho online, assim, comprava Tá. um curso de alguma coisa, um curso de outra, assim, estudando em casa. Isso na primeira metade do ano. Tu sempre fez o mesmo cursinho online ou fez cursinhos diferentes? Eu fiz um que eu mantive por muito tempo, mas algumas matérias específicas eu fui alternando um pouco por questão de aprofundamento mesmo, assim. Eu percebi que tinha alguns feedbacks bons de aprovados dentro daquilo, eu ia naquilo. Então, Tá. assim, via que dava resultado, eu comprava a ideia. Beleza. Quando chegou metade do ano, eu pensei, ok, eu vou ter vestibular da UFSC Floripa no final do ano. E aí, contextualizando, na época, a minha noiva, atual noiva, já estudava aqui na UFSC de Floripa. Ela passou metade de 2019. A minha noiva, a tua noiva. Tu já teve outra noiva antes? Não, é que ela era namorada na época. Ah, bom. Quase que tu pega ele na curva, hein? Quase, não deu, hein? ó. Quase, hein? Vai. Não. Era Aí cai, era toma namorada água, na época. toma água, que vai ficar... Não, brincadeira ali, mas Fala o nome dela aí, manda um beijo pra ela. Bianca, um beijo, Mozi. Te amo. E aí, a gente já namorava na época, ela tava estudando biologia aqui em Floripa, na época já, e aí aconteceu de realmente... Aí o cara vem pra cá dizer que tem um uma apego pro Floripa. Não, mas vem cá, vai, facilita a vida, cara. Porque eu gosto do É, litoral. eu gosto, Mas assim, ó, Tá, a Bianca é da onde? ela também já deu meia volta ao mundo, assim, com os pais dela, mas a gente fez ensino médio junto em Jaraguá. Mas ela não é de Jaraguá. Ela não é de Jaraguá, mas ela parou, no final das contas, em Cara, na Jaraguá. verdade, tu tá perseguindo essa guria, velho, há muito tempo, cara. Agora não tem mais como fugir, né? Agora tu tá aí perseguindo, cara. Se a gente for olhar o histórico dela, capaz de os GPS baterem, ô, Rony. Essa triangulação vai casar. É, Não, cara. acabou que Pô, assim... ela estudou comigo no ensino médio em Jaraguá. A gente começou a namorar no IFSC, realmente. Tipo, Ela fazia química? ela fazia química, estudava na minha sala. Então, assim, a gente já namorava na época. E aí ela tava nessa saga tudo ali. Só que daí, como morava em Jaraguá quando tava tendo pandemia, facilitou bastante ali.
E aí a ideia era, realmente, no primeiro momento, ir para Araranguá, porque facilitava Sim. muito a logística, né? Não. É bizarro, assim, o quanto facilitava. Só que quando a UFSC cancela o vestibular metade do ano, tudo posterga, eu falo, beleza, abriu a brecha pra Florianópolis, que daí fazia todo sentido tentar Florianópolis. E eu nunca mais citei Federal do Paraná. Desde que passou e acabou. Desde que eu passei a primeira vez no SISU, não voltou essa pira ali. E aí acabou que comecei a estudar metade do ano, assim, beleza, agora tem que focar 100% porque eu vou ter um tiro, né? E aí depois as aulas iam começar e aí foi nisso. Até então, E o Enem até também, né? então Que tu tinha feito tá, inscrição, mas né? até Tinha feito então inscrição. tu tá matriculado em Chapecó. Esperando a aula começar. Tá, vamos lá. Cancelou matrícula no Piauí? Cancelado. Tá, fechou lá, não volta mais. Nada. Tá matriculado em Chapecó Isso, e ia tentar o Araranguá, inicialmente. inicialmente. Aí, Araranguá não vai ter vestibular. Fizeram um processo seletivo com notas antigas do Enem, eu vou lá e coloco. Meio do ano. Isso. E aí? E ficou paradinho, né? E o mundo parado Tá, e o negócio acontecendo devagar também, porque ia começar depois. certo. E aí isso também foi outra loucura, assim, né? Porque pensando em cronologia, metade do ano, mais ou menos, começaram a falar desse processo seletivo da UFSC. Comecei a estudar, mas assim, disciplinado. E Pra vestibular que... pra prova da UFSC. No método UFSC, somatório, É, discurso, aquelas coisas todas. hard, assim. Sim. Era uma prova que eu já tinha feito algumas vezes, tinha ido Sim. bem na prova quando tinha feito outra vez. Fiquei muito, muito, muito perto de passar. Era uma prova que eu pensei, beleza, agora eu tô na cara do gol, vambora, né? Vou fazer a prova. E comecei a estudar, e fiz agosto inteiro, fiz setembro inteiro, fiz outubro inteiro. Coperv abre uma live, vai em outubro mais ou menos. Não teremos vestibular, será processo seletivo e SISU. Forte abraço pra quem ficou e é isso aí. Quem faz Enem esse ano faz, quem não faz usa nota antiga, quem não tem nada, ano que vem tem vestibular de novo. Pandemia, contexto de pandemia. Sim. E era o que eles tinham pra fazer, e realmente. Sim. E aí vamos abrir esse processo seletivo. E nisso Araranguá tinha aberto, minha nota tava lá submetida, tava rolando, assim, trâmites legais nisso ali. Só que eu tava preparando pro vestibular 5 de dezembro, ali, 10 de dezembro, que era mais ou menos quando a UFSC faz. Sim, segundo final de E semana. era outubro, eu com nota, assim, batendo 90 pontos, mais ou menos. Já tava batendo 90? Tava entre 85 e 90, quase todo simulado. Então, era assim, tava pra passar, pensando assim, né? Tava com uma boa pontuação pra passar. Eu pensei, cara, é o ano, né? E aí, eu fiz que cancela. E aí, até uma amiga minha, a gente teve o contato pelo Evandro, inclusive. A gente se conheceu no cursinho online, assim, e ele falou assim, tem essa menina que tá indo bem, chama ela lá e vamos conversando. É minha amiga até hoje. Ela passou um ano depois que eu na UFSC aqui. E aí ela pegou e a gente ficou, tipo assim, 1 hora xingando o cancelamento do vestibular, porque a gente tava muito preparado pro vestibular. Isso é um choque, né? Sim. Foi absurdo, assim. E aí, deu um dia de luto, assim, pós-cancelamento de vestibular. Eu falei, beleza, tô inscrito pro Enem. E aí, teve até uma saga no Enem, porque ele era pra fazer em novembro. Os caras falaram, não, vamos ter que mudar a data por causa da pandemia, abrir uma votação para eu acho que pra maio tinha ganhado. Eles falaram, não, vamos fazer em janeiro. Então, eu sabia que minha próxima data era janeiro. E era a minha última tentativa. E não tinha saído o resultado de Araranguá ainda. Ainda não. Então, tava tudo isso correndo. Então, pensa O final negócio é vir pra cá. Chapecó tava ainda garantido. Tava lá, Mas a Bianca tá onde mesmo? em Floripa, né? Ah, bicho velho. É isso aí. Tudo tem uma motivação sempre. E tu achava que era o mate. É. E aqui tem mate, hein? Tem bastante. E facilita bastante, assim, até pensando assim em logística, Floripa também. Quer ver no Campeche como tem mate? Tem bastante também. Ele tá muito engraçadinho hoje. Aconteceu de tudo nesse estúdio de hoje aqui. Como eu dizer coisa pra ti, já nada me surpreende. E aí acabou que nessa brincadeira final do ano, Natal, Ano Novo, e eu fazendo o simulado, prova antiga do Enem. E em Jaraguá. Em Jaraguá. Tu tá em Jaraguá, de volta na casa do pai, aquela coisa toda, e focado. Vambora. Estudando. Mudou a trajetória de vestibular pra Enem, mudou o método de estudo. Mudou tudo. Porque ele é assim, o que a gente tem que pensar como estratégia? Estudando pro vestibular da UFSC, tu tem muito mais conteúdo pra tu cobrir.
estudando pro Enem, tu tem muito mais estratégia pra cobrir. E aí foi um momento que eu, assim, conheci a prova. Mas eu pensei, não, eu tenho que conhecer mais a prova. Porque eu sabia onde estavam minhas dificuldades dentro da prova. Porque eu já tinha feito essa prova um monte de vezes. Então eu sabia onde que dava problema e onde não dava. E eu comecei a pensar assim, vou começar a bater em cima da onde dá problema. Porque eu faço um simulado, uma prova antiga do Enem, dá problema nesse tópico. Faço um outro, dá problema no mesmo tópico. Cara, vou estudar esse desgraçado desse tópico. E foi uma coisa que eu comecei a fazer. Outubro, novembro, dezembro e o comecinho de janeiro, enquanto tava esperando pro Enem, eu comecei a estudar o Enem. E o que que era mais a tua fragilidade na época? Tu consegue lembrar? De- Era humanas? Era história? A prova de linguagens. de linguagens. A Prova de linguagem linguagens era uma- onde pegava. Era. Ainda mais no Enem, que é uma prova exaustiva e longa, e texto. E eu não entendo enfim. poesia, cara. É um negócio muito metafísico, assim. Eu começo a ler o negócio, não entendo os textos. Eu acho. Nunca escreveu um poema? Pô, não é meu forte, tá? Nem uma cartinha de amor, nada? Pô, Mas difícil. poesia não se entende, se sente. Não Olha sentia nada. só, que é Tá agora... bonito, né? Ah, Falou bem. não! Horror- A poesia não foi feita para ser entendida, ela É? foi feita para ser sentida. Então é esse o detalhe. Tu sente, tu não entende. É por isso. O problema. Tu é romântico? Eu acho, eu me considero, eu acho, assim. Então, Mas eu acho que o grande negócio, a grande dificuldade é você colocar. Porque eles não querem que tu sinta muito na hora da prova, né? Eles querem que tu, Ah, tu boa! escreva. Essa cara. foi a melhor resposta. E aí, Essa aí é difícil. Cara, sensacional, cara. Eles não querem que tu sinta. Quer café? Quer café? Não, tá tranquilo, tem Ei, que. eles não querem que tu sinta na hora da prova, eles querem que tu te ferre, cara, com esse poema. Eles querem que sinta outra coisa. Boa, João. Porque assim, quando tu vai olhar a prova, pô, é uma prova longa, é uma prova extensa que cobra muito. Então, Eles assim, estragam o poema, não estragam? Estragam. E aí tu olha e Estragam fala, o poema. fala assim, tão bonitinho o negócio aqui, tu fala assim, o que que eu lírico, não sei o quê. Não sei. Não entendi o que ele tava dizendo. Era bonito o texto, mas assim, cara, não ia. E aí eu tu teve sabia que era uma atacar isso aí. dificuldade. Tu teve que atacar. Tu Eu- teve que enfrentar e dizer, cara, isso aqui eu tenho Foi. eu tenho que mexer nesse negócio. Foi atrás disso. E aí, o que que aconteceu? Dentro dessa parte... Foi aí que tu mudou, desculpa, perdão, foi aí que tu mudou a estratégia dos professores? Dos cursinhos que tu... Não, essa... Que tu disse que tu... Cara, um cursinho padrão eu segui geralmente o mesmo, Uhum. mas em determinadas matérias eu oscilei e busquei... Esse foi um cara que tu oscilou, não? Não, isso não. Literatura, linguagens, Essa parte não. não. Tá. Tava seguindo pro estudo do vestibular, seguia a mesma coisa Tá. pro Enem, porque entregava bem em conteúdo. Tá. E aí, pensando em preparação, aí foi muita coisa assim que eu fui realmente escavando dentro da minha dificuldade, Tá. mas é muito introspectivo, assim. E aí acabou que chegou determinado ponto que eu olhei pra prova e eu consegui cobrir muito bem, assim, falando assim, ó, ok, em conteúdo isso aqui eu sei, isso aqui é minha limitação. Só que aí eu comecei a pensar assim, como é que o Enem funciona? Com TRI. E aí já era alguma coisa que vinha permeando meus estudos desde sempre. Eu comecei a pensar assim, cara, eu vou ficar muito bom em TRI. Porque pra compensar o quanto eu sou ruim em algumas coisas. E eu comecei a ficar bom em TRI e deu muito certo ficar bom em TRI. Porque é uma coisa que o custo-benefício vale muito a pena você estudar. Explica pra gente o que é ficar bom em TRI. Bom, teoria de resposta ao item é o que rege o Enem, rege algumas outras grandes provas e basicamente vai pontuar você de maior forma conforme sua coerência pedagógica dentro da prova. Então, o que faz sentido você acertar, você acertando, você ganha ponto. Se você errar, você vai começar a perder ponto no global da prova. É uma brincadeira que acaba sendo um modelo matemático super complexo para resolver. Tem professores e estatísticos muito bons dentro dessa área, assim. E a grande ideia que eu comecei a entender isso ali é realmente, no final das contas, olhar e falar assim, o que dá para errar dentro da prova? E o que eu tenho que acertar? E aí eu comecei a ver que dentro da prova, o que eu tinha que acertar para pontuar bem de acordo com a teoria de resposta Tu ao item, acertava. eu acertava. E o que eu não acertava, eu fui atrás. E o que eu olhava e falava, cara, isso aqui pontua muito mal, isso aqui não vai ser, tipo, na coerência, não vai me dar prejuízo, era algo que realmente eu não tinha facilidade e o investimento de energia era muito melhor eu botar em outra coisa que faltava, realmente. E não em coisas que eu pensava, no final das contas, que não valeriam a pena. Então começou a ser muito mais um jogo de... É quase que abrir os olhos, né? Abrir os olhos. Abrir os olhos. Você tava cego na prova, E né? aí, Se debatendo contra si mesmo, né? Tipo um cara cego que acha que tem alguém batendo nele, é ele que tá batendo nele.
E aí, quando você liga a luz e ainda abre os olhos e enxerga tudo, cara, dá. É. Dá. Já achei a porta, já achei a maçaneta, achei a chave. Cara, eu vou abrir essa porta e eu vou sair daqui. E é meio mágico, tá? Assim, é uma experiência muito legal de ver, porque tu olha assim, como eu acompanho muito aluno falando muito de Enem, eu vejo assim, às vezes o cara tá acertando bem, mas não tá aquilo que eu falo assim, ele não entrou na prova, ele não Sim. entendeu a parada. Quando ele chega a um determinado ponto, geralmente acontece o evento ele me mandar mensagem, e manda mensagem sempre tipo, oi, olha meu desempenho. E aí veio o desempenho, como é que o cara foi no simulado do Enem. E aí ele fala assim, agora entendi. E quando você entende, e é difícil explicar, assim, é muito tempo de trabalho pra você parar e falar assim, ok, agora eu entendi como é que o Enem se comporta. Quando você entende como o Enem se comporta, aí abre o jogo, aí parece que a prova ficou fácil. Então por isso que você olha, às vezes, os caras que fazem alto desempenho de acertos, que é cara que passou já em medicina, por exemplo, e continua fazendo a prova, cara que foi dentro dessa área com desempenhos bons, por que eles repetem muito bem todo ano? Porque o cara pegou a alma da prova, o cara entendeu como a prova funciona. Então acaba que no final das contas ele repete aquilo todo ano, porque acaba que a prova é desenhada a partir de habilidades e competências de um jeito em que quando vão ser elaborados os itens, eles vão seguir essas premissas. Quando você entende essas premissas, tu entendeu o jogo, o resto é conteúdo, e conteúdo assim, dentro da prova do Enem não é o mais mirabolante que a gente tem dentro dos vestibulares. Costuma ser um conteúdo bem tranquilo assim para resolver. Então, quando eu dediquei aquele tempo ali a partir do cancelamento do vestibular até fazer o o Enem efetivamente, foi um momento em que eu parei para analisar tudo isso. Parei para ponderar o que me daria ponto, o que não daria ponto, trabalhar minha redação. Redação é um pré-requisito para tu estar muito bem dentro das universidades. Redações ruins te tiram de dentro das universidades. E aí, quando comecei a trabalhar isso, tive um suporte excelente dentro disso. E aí, quando eu fui Quando tu pensando assim, fala suporte excelente, com correção, com material e também muito assim de também de muita dedicação própria. Era alguma coisa que eu tinha muita a dificuldade redação, Produzir. a redação Produzir efetivamente. produzir. a redação tu comprou fora ou ainda dentro do Não, mesmo tava no mesmo cursinho. no mesmo cursinho? E aí tava nesse jogo ali também. Então assim, mas eu tava fazendo o que precisava ser feito. E aí chegou num determinado ponto em que, por exemplo, assim, eu via que eu tinha muita dificuldade. Eu sou relativamente bom em matemática. E eu tinha muita dificuldade em análise combinatória, que é uma coisa que eu vejo que muita gente tem dificuldade em análise combinatória. Eu também. Não sei nem o que é. Sabe o que é análise combinatória? Um dia eu soube. Um dia. Um É. dia eu soube. eu Agora eu não sei mais. Eu não tenho nem ideia. E era algo que, cara, eu tinha uma dificuldade e tu tem que saber. Todo ano cai no Enem. Se tu quer fazer Enem esse ano, Não quero, obrigado. análise combinatória tem que entrar na lista. 2 ou 3 Esse questões. ano já passou, não dá mais o. Não. É. Até ia fazer, mas daí É. eu tava. Já A tinha gente compromisso. pensou e tudo, mas Tinha um compromisso. Tinha outras coisas pra perdemos fazer, a né? inscrição. Acontece. Mas E aí a tu prova percebeu que a análise combinatória Era dificuldade. dava ruim. O que eu fiz? Eu estudei todo dia análise combinatória. Eu botava questão pra fazer todo dia. Por quê? Porque eu não tinha mais muita lacuna. Eu não precisava ficar batendo cabeça em ficar repetindo coisa que eu já sabia. Aquilo era. Eu reforçava aquilo por meio de prova antiga, eu reforçava aquilo por meio de algumas outras questões. Só que tinha coisa que eu já tinha mapeado que era um problema, e isso era um problema, botei todo dia. Porque assim, não tem como você não ficar bom numa coisa se você repetir. Uma hora vai. Uma hora tu vai pegar aquilo. Vendo correção, vendo aula, vendo tudo, entendendo a questão, próxima questão. Faz mais uma questão. Repete aquilo com prazo, Hoje tu com sabe, tempo. hoje tu sabe análise Nada. combinatória? Horrível. mas naquele momento tu deu jeito. Mas eu cheguei na prova, tinha que entregar na prova. Sim. Quando eu cheguei na prova, eu tava procurando a questão de análise combinatória na prova. Posso fazer uma Fica à observação? vontade. Olha como é que é o nosso ensino médio, cara. Ele estava no IFSC, fazendo pesquisa, e ele falou tudo da pesquisa aqui. Sacou? Uhum. E agora ele estava falando numa época de treinamento de conteúdo do ensino médio para o Enem, que ele não lembra. Né?
Aí fica muito claro, porque olha, Para que serve esse ensino médio, né? Para que assim, lógico, ele vai te botar dentro da universidade, perfeito, maravilhoso. Mas em termos de crescimento, em termos de despertar conhecimento, despertar criatividade, despertar inovação, onde funcionou foi lá onde ele trabalhou a pesquisa, onde ele tinha um currículo diferente. O conteúdo acaba sendo muito para você acabar estudando ele e do jeito que a prova quer. E isso às vezes tangencia muito, percebe? Tangencia muito o que realmente você vai utilizar daquele conteúdo na vida, na sociedade ou na carreira, como é que vai fazer. E talvez quem trabalhe com estatística, quem trabalhe com sim, essas quem áreas, tá nos assistindo agora e sabe que a análise combinatória deve estar rindo da minha cara, é tipo assim, naturalmente. É, é um mas conteúdo simples assim, Sim, né? não. mas Sim. entendeu a correlação que eu quero fazer, Não, né? sim, mas eu digo, claro, mas assim, o que ele fez? Se aprofundou o necessário suficiente para poder executar a prova, entendeu? É isso que vocês querem? Tá aqui, ó, pronto, ó, fiz, ok, beleza. Agora E, e, vou o, e seguir minha vida, o tchau. pior de tudo, assim, o mais engraçado é que eu entrei na prova procurando a questão de Você análise imagina? combinatória. Porque daí eu tava há um mês Vou e te meio caçar. fazendo questão de análise combinatória todo dia. Então, assim, E tinha? tinha, fiz, E? foi anulada. Ah, não! Não, Tinha, tá de onda, né? tinha 2 gabaritos, eu acho que os 2 gabaritos corretos, eu achei um na prova, e que era o que tava dando quase unanimidade, assim, entre cursinhos. E aí alguém achou um outro gabarito e realmente era uma forma viável de fazer, mas aí eu tinha que fazer um ano de questão de análise combinatória para chegar naquela. Alguém fez. Alguém Algum fez. maluco fez E se existe, tem 2 gabaritos. E aí tava realmente a questão anulada. Aí é pra acabar. Bobeira do INEP, né? De anular uma questãozinha de É. matemática ali. Mas beleza. Mas não era uma questão. Não era tanto pelo quanto vale. Questões de análise combinatória dentro de teoria de resposta ao item não são as questões mais fáceis. Não te dão a obrigação de acertar a questão dentro da prova. Mas era pra minha tranquilidade. Era o que eu tava com medo. E é uma coisa que assim, ó, tu não pode. Não é só chegar na prova com o conteúdo todo estudado. Tu tem que chegar sem medo do que vai cair lá. Porque eu podia estar com todas as outras 44 questões de matemática estudadas. Ia bater uma questão de análise combinatória e eu ia falar assim, beleza, acabou, né? Não sei nem responder isso aqui. Como é que eu vou ter certeza do que eu tô fazendo no resto? Então tem muita coisa que não é pra você. Claro, é pra você. A finalidade, como princípio de finalidade, é acertar a questão. Mas é muito pra você acertar a questão que realmente o conteúdo depende, mas pra você ter segurança de acertar a questão que você acerta todo dia. Só que não ter medo de depois ter levado uma paulada na cabeça de uma questão que leva 15 minutos pra você e que calcular. vai levar e que se errar tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Dentro Desde do que Enem, tudo bem. dentro da teoria tá, porque você acertou onde tinha que acertar. Uhum, Né? Então, exatamente. tu buscou uma situação específica, né? Tua ali, né? Tanto é que se chegou a fazer a conta que se tivesse validado a questão e tivesse validado o teu gabarito, naturalmente que te ajudaria. Mas se não tivesse, se tivesse validado a questão e você tivesse errado, mudaria talvez, será a tua aprovação ou não? Não, mudaria. não. Ou seja, não Não, é, eu passei bem na época, assim, passou pra onde? pra Florianópolis, pra UFSC de Florianópolis, com esse Enem que eu fiz ali no. Aí foi a tua terceira aprovação em medicina. Foi minha 4ª aprovação porque foi um delay. Aí, Ah, pandemia, pensa lá. tá. Fiz o Enem em janeiro. Nessa brincadeira, sai o resultado da UFSC de Araranguá. Passei na UFSC de Araranguá. Ah, com aquela nota do Enem. Aquela nota que ficou Isso, perdida ficou lá, lá pendurada. passei na UFSC de Araranguá. Então agora eu já migrei de lugar, tava esperando começar a UFSC de Araranguá. Fez matrícula em Araranguá. Fiz matrícula em Araranguá, mas Pai, vamos para Araranguá. tava tudo online. Aí eu não precisei sair de Ah, casa. precisou. Ia pagar 5 pedágios. Aí 5? Uns 5. facilitou Leva a a vida, Porto né? Belo. Tem um monte. É um monte, né? Facilitou minha vida, assim. Mas era... Beleza, ok. E foi um bom passatempo, porque o Enem foi em janeiro. E aí, pra quem espera a nota do Enem sair, fez o Enem em novembro, nota sai em janeiro, a nota saiu, tipo, em abril. Então imagina ficar batendo com a cabeça na parede de janeiro até abril, esperando a nota sair, todo dia conspirando quanto pode vir de nota, quanto não vem de nota. Aquilo é agoniante. E aí eu comecei a cursar, comecei a fazer, e realmente eu fiz, tava online na época, a UFSC começou online,
E eu comecei a fazer online em Araranguá. Então você foi aluno da medicina. De Araranguá, sim. Eu fiz o curso lá, fiz quase um semestre inteiro lá. Então como aluno, seria o teu segundo curso. Segundo curso que eu já tava dentro da sala de aula Sim, vendo aula. como aprovado o terceiro, Isso, até então. até então. E como aluno de medicina já seria a tua segunda... Segunda vivência, assim, isso. vamos dizendo assim, né? A primeira tu teve, que durou 2 semanas, né? Teve um pouquinho mais, sim. Aliás, no teve Piauí mais, teve um pouquinho mais de 2 semanas? teve Tá, mais tempo. tá. Mas assim, efetivamente, onde eu tava cursando, assim, bem, e tava tranquilo com aquilo, tava ali em Araranguá. E assim, teve esse tempo que eu tava esperando ali, mas assim, me dediquei bem ao curso ali fazendo, tava levando a Tava de sério, boa. tava bem, tava tranquilo, assim. E eu fui fazer o Enem ali, tudo saiu meio junto, assim, então, nesse janeiro, e aí as aulas já começaram logo em fevereiro, então eu acabei fazendo fevereiro, março e abril. E aí nessa brincadeira em abril sai a nota do Enem de 2020, que foi feita em janeiro de 21, e aí sai a nota. E aí, na época eu tava conversando com o Evandro, e aí eu mandei mensagem pro Evandro, mandei o print do meu desempenho, e o Evandro me liga. E daí ele fica tipo assim, foi isso mesmo? Eu falei, foi isso mesmo. Ele falou assim, cara, então tá bom, então tá excelente, vai dar muita nota. E aí, quando a gente começou a ver como é que ia desenrolar dentro do SISU daquele ano, do SISU 2021, eu tendo as aulas normal, tava fazendo ali, e pensando assim, claramente, só tenho uma opção, uma única opção, que é colocar na UFSC de Floripa. E aí, nessa brincadeira ali, eu comecei, quando eu coloquei, eu tinha muito amigo que concorria dentro da ampla concorrência. Como tinha a opção da cota de escola pública, eu deixei minha nota dentro de cota de escola pública. Mas eu tava com 839 de nota. 839? 839, o corte em Floripa foi 825. Então tava de De ampla concorrência. ampla. De escola pública, nem lembro quando tava 810, alguma coisa assim. Tipo assim, sobrou. Sobrou bastante, assim. Então, Pô, cara. foi um desempenho bem legal, sobrou bastante. Foi bem legal, seu nojento. Foi um baita desempenho, cara. 839? 839. Cara, acho que tu escolheria praticamente qualquer lugar do Brasil. E aí foi aquele dilema, assim, porque na época a USP tava dentro do SISU ainda. E aí eu fiz 44 dentro de natureza, ciência da natureza. Eu errei uma questão da prova de ciência da natureza só. E tinha feito 41. Bom, não foi análise combinatória porque tá em matemática. Tá em matemática, mas eu fiz 41 em matemática. Opa! Então, assim, dentro do SISU, na época, a USP pesava muito ciências da natureza e pesava muito matemática. Tá, mas tu fez 44? 44. E aí, quando saiu minha nota de dentro disso ali, eu tinha 830 pontos de ciência da natureza, tinha 900 em matemática. Quando eu calculava a nota por exemplo, para USP Pinheiros, eu passava na ampla da USP Pinheiros. Meu Deus. E aí tu fica, né? Porque todo mundo fala da USP. Será? E aí tu Será? fica batendo a cabeça, assim, ó, tipo... Mas eu quero ir pra USP? Na época. E aí... E a Bianca e Floripa. A Bianca e Floripa. Até um dia eu olhei pra ela e falei assim... E se a gente morasse em São Paulo? Daí ela olhou e falou assim... Acho que não. Eu falei, acho que não mesmo também. Não, assim, não era alguma coisa que na época me chamava atenção, assim. E é algo que realmente... Eu tinha uma decisão muito bem tomada. Pensando assim, minha nota vindo do jeito que ela vier é UFSC Florianópolis. Independentemente do que vier. Mas sempre tem a segunda opção. Tem a segunda opção. Eu não preenchi minha segunda opção. Eita! Não tinha segunda opção. Era a primeira opção, UFSC Floripa. Tu não fez mesmo, mas era só fazer. Não ia... O problema é, dentro do SISU, e aí a gente entra dentro da especificidade do SISU. Se você se inscreve para a segunda opção e tu passa, tu não pode ficar na lista de espera da primeira. Então acaba sendo que, na época, quando tava isso, você passava na segunda opção, tu não podia ficar na lista de espera. Mas essa é uma regra da época, né? Da época. Agora pode ser que, assim, dentro das variantes do processo, possa mudar. Sim, mas... Na época eu não podia fazer isso. Então não tinha, realmente, era queimar um cartucho importantíssimo. Porque a tua nota era muito boa. Era muito boa. Eu acho, se eu não me engano, essa regra já nem existe mais, porque por conta desse problema mesmo. Que queimava a segunda opção. Mas eu acredito que ainda estava permanecendo. Vamos ver como é que vai ser o processo seletivo agora de 2025. Pode ter alguma alteração. Mas isso era para combater uma estratégia, uma coisa que acontecia muito tempo atrás, que era o cara botar a segunda opção dele em algum curso que ele não queria, ele entrava,
e quando era chamado na lista de espera da primeira opção, ele trocava de curso sem tempo hábil para quem realmente queria cursar Sim, entrar sim. dentro da Sim, porque da segunda opção dele. Então, assim, foi uma estratégia que eles fizeram para combater isso, funcionou, deu bastante certo. E é uma coisa assim, que para não correr risco nenhum, eu nem tu botou só a primeira. botei só a primeira. Medicina Floripa e E a deu. grande vantagem, o Sisu, assim, eu gosto muito do Sisu, mas ele tem um aspecto que para quem é ansioso é bom e ruim ao mesmo tempo. Ele vai te dando parciais. Uhum. E aí ele quebra expectativa, tipo assim, pô, teu nome na lista. Porque se tu tá todo dia batendo dentro da lista muito bem, com muita nota sobrando do corte, é bem provável que tu vá passar. Assim, é muito difícil. Eu, na época, com 839, o corte batendo 4 dias seguidos, 810, eu caí fora. Pô, tem que Não, cara, brotar. 839, cara, Tem que escuta. brotar muita Não, gente mas com acho que nota muito boa. não, e 839 é Brasil. É nota Brasil. É, Qualquer. eu não lembro Eu acho que que não tem posição nem. ficava na época. Eu acho Eu acho que não perde nenhum. é muito, muito difícil, assim, claro. Tipo, ficava nas concorrências, assim, das grandes ali. O UNB eu acho que passava, eu acho que o FMG É, passava. na época na USP, na Pinheiros Imagina. também. Aí Não, o passava FRJ. o FRJ, assim. Sim. Sabe, dava pra Não, escolher. sim, claro que dava. Era esse o ponto. Só que ele foi uma coisa assim, enquanto o Sisu tava acontecendo, eu tava ali, e era uma coisa tipo, pô, as coisas foram andando, a nota veio boa, foi legal, eu tinha entregado bem na prova, tinha estudado certinho, tinha feito o que tinha que ser feito, a nota veio. E aí nessa brincadeira ali, Sisu tava abrindo, primeira parcial que fechou. Na época a gente sofreu com um problema de nota fantasma, não sei se alguém recorda disso, mas Sim. era quando você botava tua nota na segunda opção, ela ficava contando na lista da primeira também. Então acontecia que você, por exemplo, colocava na USP em São Paulo, você tinha 850 de nota, vamos supor. Mais nota do que eu tinha na época. 850 de nota. E você colocava a tua primeira opção em São Paulo e a segunda opção Florianópolis. Quando eu me inscrevi em Florianópolis, quando saía o corte parcial, o que ele falava? Que eu tava em segundo. Porque você tava na minha frente na tua segunda opção. Só que tu tava passando na tua primeira opção. Então, tecnicamente, você não existiria na minha lista. Só que naquele ano o Sisu começou a considerar realmente que, não, vamos colocar isso ali. E deu um problema absurdo, porque ele tinha gente que tava achando que tava muito bem, quando ia ver, tava fora dos classificados. E isso muda uma dinâmica, uma dinâmica de vida absurda. Porque não é, é decidir onde é que tu vai estudar pelos próximos 5, 6 anos da tua vida. Aí deu maior muvuco nessa brincadeira ali. O Sisu vai lá e tira essa classificação fantasma ali. Então, tiram na metade e estendem mais 4 dias, salvo engano, do Sisu. E aí ficou, mas fiquei todo dia tava classificado com uma opção só. Chegou a falar pra alguém, não? Ah, meu ciclo social todo mundo sabia ali. Tipo, que eu tava concorrendo assim. Nuances muito específicas, não, assim. Mas quem precisava saber, tava sabendo. Em resumo, assim. Então, mas eu sabia. Eu acordava, ficava acordado até tarde, porque não tinha, assim, tava acompanhando como é que tava isso. Geralmente fecha a nota meia-noite, 1 da manhã sai a nota atualização. Ficava até 1 hora da manhã, abria o site do candidato lá, tava batendo classificado de volta, fechava e voltava a dormir. Dormir sorrindo, que sorrisão que tá dando agora aí, né? Tava assim, e era bom, mas... Imagina! E aí, assim, acaba que... Daí esse foi o último ali, eu quase finalizei o semestre em Araranguá, mas quando tava quase acabando, daí saiu a aprovação daí pra Floripa, aí eu cancelei em Araranguá, matriculei em Floripa, e desde então tô aqui, e sem pretensão de trocar de universidade, eu acho que já deu de migrar pra lá e pra cá. Vamos terminar agora os últimos 2 anos que faltam aqui. E aí agora, serviu assim, foi toda uma volta, todo um contexto, pegou pandemia no meio, pegou bastante coisa, mas aconteceu que foi legal, assim. No final dos contos, cheguei a estudar onde que eu quero, tinha opção, passei com uma tranquilidade muito boa, assim, não passei muito sufoco pra aprovar, mas gastei muita energia pra isso, assim, estudei muito, entendi muito a prova, entendi muito o sistema, como é que funcionava, deu bastante certo. Disciplina, foco, planejamento nos estudos, né? Abordando o que tem que abordar.
Na realidade, essa é a tua estratégia maior, porque aí ele foi pro SISU crente daquilo que ele queria, né? É isso aqui, eu vou estudar para ter a nota para passar aqui. E Acredita que o fato de. Tá, o esforço existiu, a preparação existiu. Mas você fez o Enem, essa nota do Enem de janeiro. O Enem foi em janeiro. Eu nem fui em janeiro. Quando você foi pro Enem, você já tinha a aprovação de Araranguá? Já não, tinha aprovação de tinha? Araranguá. Já? Já. Tinha saído uma semana antes, mais ou menos. Isso Aque- te é- relaxa? isso influenciou? Tu acha que influenciou no sentido assim do tipo, cara, tranquilo, vamos fazer a prova de boa, vamos. Quando eu Sim, digo relaxar, sim. não se jogar. Eu digo. Sim. É de você... Tira um peso. ti- Já, tira, assim. tira um peso, assim. Eu queria muito Passar. passar aqui. Muito. Então, tinha essa pressão, assim, talvez autoimposta ali dentro disso. Mas você ter, tipo assim, tu ter um lugar pra ir depois, mesmo se as coisas dão erradas, te dá uma tranquilidade pra fazer tudo. Então acabou que isso foi sim algo bom que eu tinha de segurança, assim, no final das contas. O que que aconteceu? Eu acho que menos do que isso e mais o fato de eu conhecer tão bem a prova me deixou muito tranquilo. Quando eu abri a prova, eu vi que era a mesma coisa que eu sempre fazia. Então, quando eu vi o tema de redação, era um tema que eu tinha escrito 2 meses atrás. Então, começou a ser muito tranquilo, começou a ser muito fácil. Quando eu comecei a ver as questões, era muito o que eu já tinha planejado. Então, acabou que foi uma prova que fluiu muito natural, foi muito Sim, bem. toda a resposta química cerebral que você precisava, muscular, mental, emocional, tudo. Tava treinado. O contexto da pandemia, de ser uma prova já feita num período diferente, e toda aquela história de protocolos para se fazer uma prova, isso, de certa forma, como é que tu lidou com isso nessa... Eu treinei tudo. Treinei tudo. Então, fazia prova, fazia simulado de máscara. Pra acostumar, tinha que fazer a prova de máscara no dia. Acostumar, tipo, com isso, assim, porque eu Tu sabia. fez a prova no simulado de máscara. De máscara, porque eu tinha que fazer a prova no dia de máscara. Porque o simulado tu fazia em casa. Fazia em casa. E de máscara. E de sozinho. máscara, sozinho. Porque é o que eu vou ter no dia do jogo. É o que eu vou ter tá lá na hora. Então é o material que eu tinha. Cara, imagina se eu ia descobrir no dia da prova que, sei lá, essa máscara me incomodava. Pô, ia ser um caos do tamanho do mundo. Porque daí, como é que eu vou fazer, sei lá, nariz coçando, a máscara apertava, Respiração. respiração. Então eu tinha que estar acostumado com isso. Não dava de deixar pro dia da prova. Porque, sei lá, pense assim, pessoa com rinite, por exemplo, descobre que aquela máscara fica incomodando. Acabou tua prova. Afeta diretamente, né? tudo. Todo. Então o grau de distração. Então eu tava muito acostumado a fazer a prova, fazia de máscara. Fazia com uma roupa confortável, que eu sabia que era uma roupa confortável. Porque era uma coisa que eu sabia que eu ia ter que estar muito tempo lá parado. Então eu sabia que aquilo tinha que ser bom, não podia me incomodar de jeito nenhum. Então quando eu tava treinando em casa as coisas, eu começava a treinar possibilidades assim de como é que vai ser no dia. Que é realmente o cara fazendo o treino que ele vai fazer no jogo. Então, quando vai colocar no simulado, eu colocava isso, mas também colocava essas pequenas Era o cenário. animosidades. O cenário que perfeito. você ia enfrentar real, você reconfigurava ele na sua casa. É isso que eu vou enfrentar? É. A maneira de sentar, o tempo, né? Todas as regras. Tudo. Você imitava, fazia de fato um protótipo ali. Cara, é isso que eu vou fazer, vou enfrentar lá. Eu tenho que simular agora. Vamos lá. Tudo. Do jeito que tem que ser. Treinava tudo, assim. Porque eu sabia que. E a mente, a tua mente e o teu corpo estavam muito à vontade. Porque eles tinham exatamente todo, né? Até a memória muscular, né? Tudo tava ali no conjunto. Tinha repetido aquilo tantas vezes. Fazer simulado do jeito que eu ia fazer o dia da prova. De fazer na sequência que eu treinei, que eu sabia que era a melhor sequência pra mim. De fazer o jeito que eu fazia a prova, de rabiscar do jeito que eu fazia, de fazer rascunho de redação do jeito que eu fazia. Quando chegou pra fazer a prova, realmente, era mais um simulado que eu tava fazendo. Assim, não era na minha cadeira em casa, mas beleza, era o único fator que
não tinha treinado antes, assim. Aquela coisa de passar pro gabarito, imprimir a gabarito, passava a bolinha, assim. Já tinha perdido muita questão por passar gabarito errado. Não passei nada de gabarito errado. Pensar muito, assim, nessas coisas de pandemia. Então, burocracia, assim, o que podia levar de comida, o que não podia levar de comida. Pensando tudo nisso. Preparar esses detalhes, assim, que acabam sendo que tu vai entrar na prova, que é uma coisa que tu só descobre na hora. Então, eu começava a descobrir essas coisas no simulado, porque daí, se fosse ruim, eu conseguia mudar ainda a tempo. E esse Enem específico, né, onde tu consegue esse resultado de 839 pontos, foi feito em Jaraguá? Foi feito em Jaraguá. Fiz em Jaraguá. Todos os meus Enems, eu acho que eu fiz em Jaraguá. Salvo engano, assim. Acho que todos eles eu fiz lá. E um fato curioso. Tu foi aluno de medicina durante um semestre em Araranguá, sem Praticamente um nunca semestre. ter colocado os pés lá? Eu conheço Araranguá porque a família da Bianca é de Araranguá, então eu já tinha ido lá. Já tinha passado na frente. Só por isso, lugar. então. O quê? Mas tu nunca pôs os pés Na universidade? Porque a matrícula Não. foi online. Foi online. Ah, tá, ok. A matrícula foi online. As aulas foram online. Então... Eu vi o prédio por fora uma vez. Se serve. Mas eu fiz quase um semestre inteiro lá. E assim... Cara, que loucura que foi essa pandemia, né, cara? Foi, né? Que loucura, velho. Mudou muito a dinâmica, assim. E aí tu pega a galera que passou comigo, assim... É muito mais histórias de rolês aleatórios, assim, do que necessariamente você pega um negócio linear. Uma turma regular. Qual que é a média que faz assim? Não, fiz cursinho, ou passei do terceirão, mas fiz cursinho, passei final do ano, estamos aqui nessa turma. Ali não, ali tem cara que trabalhava, estudava de noite, tinha cara que era professor da UFS, que resolveu fazer medicina. Eu que dei essa volta absurda. Tinha gente que saiu do terceirão, tinha gente que estava fazendo cursinho em casa, tinha gente que estava trabalhando, fazendo... É muita dinâmica diferente. Abriu uma brecha de um leque diferente, assim, que foi muito... a gente não percebe essa replicação tanto de histórias em alguns outros casos. Ali não, minha sala tem de tudo que é tipo de gente. E é muito legal, é muito diferente, assim. E a nota, assim, nota do ano aumentou em relação ao ano anterior, que tinha sido o corte do SISU. Então acabou que tava uma briga, assim, para ver quem ia entrar. A nota subiu, salvo engano, uns 15 pontos de um ano pro outro. Então isso assusta muito quando você tá no jogo lá querendo realmente entrar, tu fala assim, beleza, tô batendo a nota de corte do ano passado. E aí quando começa os cortes parciais do SISU, tu tá fora. E aí isso dói. E isso tem que estar planejado também. Isso coisas pro SISU, assim, né? Tu tem que tentar definir o maior número de coisas e maior número de possibilidades antes. Pra durante o processo você não se interferir de realmente ser agredido pelas nuances que vão estar acontecendo. Porque vai estar acontecendo muita coisa. Pode ser que tu esteja batendo dentro da nota de corte, pode ser que tu esteja fora. Como é que tu vai agir em cada uma das situações? É muito bom montar um plano antes. Porque na hora, quando você tá 2 horas da manhã vendo que tu tá fora da nota de corte, tu toma uma decisão muito errada. Eu começo a pensar muita coisa. E é muita gente falando. Muita gente falando. E muita gente falando besteira, né? Muito. É o que mais tem. Eu já vi explicação de como é computada a nota Enem, de coisas absurdas, assim, né? Até porque não existe a nota Enem. Existem 5 notas Enem. E calcula-se uma média a partir de médias ponderadas ou médias simples. E depende até da regra da universidade, depois lá no SISU, como que ela vai estabelecer o uso das 5 notas, né? Com certeza. Por isso tem que saber o termo de adesão, né? Que é o documento que rege isso. Quem vai se inscrever tem que saber o termo de adesão das universidades que vai participar. Mas lá tá a regra do jogo. A partir da tua experiência, ok, você é estudante de medicina. Isso nós entendemos perfeitamente. E um super estudante de medicina, né? Um cara que passou 4 vezes, se matriculou 4 vezes. E pelo menos estudou em 2 das 3, né? 3. Das 4, a atual também vale. Mas assim, e quando que tu entendeu assim, cara, eu tenho que ajudar mais gente, cara? Assim, em que momento? O que tu tem a ver com os caras lá? Onde que é? Lá de São Paulo? Como é que é? Convergindo. Pois é, onde é que entra essa história, enfim, porque tu é um aluno de medicina, cara, esse é o teu negócio ali, vamos dizer, da tua vida, né? Então, vamos organizar a tua vida. Pai / Jaraguá. Uhum. Bianca
barra Floripa, Aham. tá? E tu perdido pelo Brasil afora. Transitando, né? É, beleza, ok. Medicina, sempre medicina. Isso nunca mudou. Sim. Tá, mas onde é que entra essa história aí dos caras lá de São Paulo, etc., pra gente poder, vamos dizer, encaixar aí o nosso bloco final, né? Não tem bloco aqui, porque não tem propaganda, mas vamos embora. Isso tudo começou porque eu conheci o Evandro. Então, o Evandro me acompanhava durante Cara esse fantástico, né? processo. Excepcional, tá? Assim, Ser humano. em nível de preparo, de alto desempenho, um cara que conhece nuance, o cara que conhece, assim, em questão de nota de corte, de preparo de meta dentro de vestibular, assim, é excepcional, assim, é E atende, bizarro. né, cara? Ele atende todo mundo, né? Sim, Ele é troca atencioso, cara. ideia. E aí, assim, às vezes acontecia. E aí aconteceu dele me achar por simulado. Fui bem no Ó. simulado. Aí um dia ele me ligou, ficou tipo, tá colando no simulado? Eu fiquei, não, pô, eu conheço a prova. Ele falou, pô, também conheço a prova. Vamos começar a refinar tudo isso, né? E aí, quando eu passei nisso ali, até os meninos ali de São Paulo já tinham contato com o Evandro também. E aí, nessa brincadeira ali, a gente começou a pensar de eu participar também com eles, atendendo aluno diretamente, lá com o pessoal de São Paulo. E aí, nisso, na sequência, eu comecei ali a trabalhar junto com o Evandro. Então, hoje eu trabalho junto com o Evandro e a gente faz esse processo de preparação de aluno ali realmente direcionado. E aí, É uma mentoria. é uma mentoria. Eu trabalho com essa parte de mentoria, assim, Aluno que quer passar medicina e precisa de alto atingir desempenho. de alto desempenho, precisa de performance, e precisa de um cara que já É. trilhou isso antes, tem experiência, e aí gruda em ti e vamos lá, cara, vamos entender como é que E às funciona. vezes, assim, e esse trabalho que eu trabalho muito próximo do Evandro, muito. E às vezes, assim, ele trabalha numa linha de preparar a meta, por exemplo, do cara, e trabalha numa linha de preparar o que o cara tem que focar dentro da prova, entender o edital da prova, e aí o cara vem pra mim, a gente pensa como é que é a estratégia dele dentro da prova, como é que é a estratégia dele pensando o global da prova, como é que ele vai estudar, como é que ele vai resolver problema que tá lá dentro. E às vezes acontece assim, tem que chegar, pegar a prova do cara, eu pego a prova do cara, eu vejo como é que é. Entendo o que tá acontecendo, quais são as nuances, o que tá acontecendo ali dentro. E aí acontece às vezes eu precisar não fazer nada, o cara tá indo super bem, ele só quer chegar e falar assim: é isso que tem que fazer? É isso que tem que fazer, seguimos. Segurança. Segurança. É ter um aval. E isso, Quando tu fala, tu pega a prova do cara, tu pega o resultado, os dois, Simulado. pego o resultado simulado, pego como é que funciona a prova da UFSC, cara, me traz a prova da UFSC, me traz quais itens você marcou. Eu quero ver o que tu tava marcando, por que tu tá errando. Porque quando a gente mexe, Tá, é realmente é nível cirúrgico o é negócio. nível cirúrgico. Assim, vamos abrir e achar o centímetro O que tá do faltando? que tá. O que tá faltando? Onde é que tá faltando? Porque às vezes o cara fala assim, estudo, 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 estudo. Que é um cara que às vezes já tá no segundo vestibular, às vezes. Sim. Tu não pega claro, deve pegar o cara de marinha de primeira viagem, mas talvez alguns dos alunos que vocês atendem já é um cara experiente, não é Sim. não. O cara que já tem, às vezes, 2, 3 anos de conteúdo. O cara é muito bom de conteúdo, tem um desempenho fantástico. Só que tanto a prova da UFSC quanto a prova do Enem tem um teto do quanto você consegue alcançar no braço. Assim, ó, tipo, vou estudar, vou fazer. Beleza, tem um teto. Agora, a partir daqui, a gente tem que refinar como é que tu encara a prova. E é esse o grande trabalho. Porque tem gente que olha a prova e fala assim, não, tem que encarar ela assim, vambora e funciona. E aí, às vezes, pra alguma matéria. Pra outra matéria, o cara fala, não sei fazer. E aí, a grande ideia é sentar junto com o cara e falar assim, me mostra o que tu tá fazendo. E Um aí, exemplo é a prova de linguagens, prova de linguagens. que é uma prova, cara, vai passando ali por literatura, e língua portuguesa, interpretação de texto, daí já vem gramática, daí já vem um poema, daí já vem um cartaz, aí já vem uma música, e navegar, É fluido. né? É Então, fluido. assim, pode ser que o cara tenha muito conteúdo, 2, 3 anos de cursinho, mas ali, se não souber navegar, E e assim, ali o cara afunda a prova dele. afunda muito. E não é nem só isso. Às vezes, assim, o cara quer fazer 10 vestibulares. Pô, talvez não é bem por ali. Talvez se a gente concentrar um pouco mais, você consegue dar mais atenção para as provas que tu vai fazer. Às vezes quer começar assim, no começo do ano já, queimando a largada. Quer começar muito forte. Quando chega a metade do ano tá desanimado, não tem motivação para continuar porque tá muito cansado.
E cansa. Estudar um ano em alto desempenho de pré-vestibular é extremamente exaustivo. É assim, é de, assim, de você contar quantas pessoas conseguem chegar bem final do ano e falar assim, pô, tô 100%. Não chega. Os Tua caras, ajuda alguém já desabou na tua frente, assim, de tipo, cara, chorar assim, e tu sabe, putz, e agora o que eu faço? Como eu costumo ter muito meu WhatsApp disponível para os alunos, é meio que todo aluno, assim, tem disponibilidade no meu WhatsApp. Tá. Às vezes eu recebo mensagem tipo assim, alguma coisa está caótica aqui. E aí acabo atendendo na hora, acabo conversando na hora. Quando chega um pouquinho depois, chega um pouco mais controlado essas Tá. coisas. Mas às vezes tem que arrumar a casa um pouco. Então acontece muito. E às vezes é super questão de falar assim, passou, deu, isso aqui era um ponto isolado, que é assim, coisas que bastante acontece, desempenho ruim. Desculpa, Rony, só uma última É, pergunta. Algum pai, alguma mãe já te ligou e pediu ajuda o meu filho? Não Ah, acontece muito. Eu acho que não. acontece mais pro Evandro mesmo, que tem esse Sim. contato com os pais. Eu tenho muito contato com Com aluno, aluno, tá. muito próximo de aluno. na verdade, isso aí é reafirmar que, na medida que ele tem esse trabalho direcionado, o ano exaustivo do aluno acaba atenuando porque ele qualifica o tempo de estudo, né? Qualificando o tempo de estudo, tu não vai ficar aí que, igual muitos alunos fazem, se desenrolando e se virando nos 30 estudando tantas e tantas horas por dia, sem uma tocada estratégica do que tu quer alcançar com aquele estudo diário. A grande maioria dos alunos de terceirão fazem isso. Eles pegam aleatoriamente e começam a estudar. O que eles veem em sala, vou ver em sala, vou estudar e vou fazer, sei lá, 30 questões de cada matéria que eu tive hoje. E amanhã a mesma coisa, e depois a mesma coisa, e depois a mesma coisa. E aonde que vai levar isso, né? Aonde que ele está errando, acertando, aonde que ele está sendo mais estratégico para poder direcionar o plano e qualificar o estudo dele? Não qualifica. Essa visão fora da caixa de gestor dos seus estudos é o que qualifica, é o que faz com que ele tenha menos tempo de estudos e mais qualidade, mais resultado, né? Sempre dormiu bem? Eu durmo bem, Se alimenta bem, tudo, sempre. tranquilo, assim. Eu gosto de organizar as coisas, assim. Então, geralmente, eu consigo fazer uma organização boa para conseguir dormir bem, comer bem, viver também é importante. É um ponto, puxando, aproveitando disso, tem muito colega meu que decidiu vir para UFSC por qualidade de vida, pensando no que a cidade ia oferecer, porque são 6 anos de graduação. Não são os 6 anos mais fáceis da vida. A gente tem muita aula, Que muita semestre aula. você tá? Tô no 8º. Então a gente tem, assim, na casa 40 horas aula por semana, por exemplo. 36, 40. Oitavo de UFSC, nono de. De tudo, né? E aí acontece muito assim. A gente tem que ir pra casa, tem que estudar. Final de semana tem que estudar. Tem prova pra fazer. Então, quando a gente tá nessa correria disso tudo acontecendo, é, tu precisa ter pontos de fuga, assim, válvulas de escape dentro disso. E, claro, uma rede de apoio é importante, mas você ter proximidade, fazer o que gostem, pô, tem amigos meus que amam praia, os caras estão surfando, assim, toda a brecha que dá, estão lá. Excelentes alunos, pessoas muito legais, e os caras têm hobbies muito legais que eles mantêm isso, escolheram estar aqui também por conta disso e vivem também bem, porque tu precisa disso durante a faculdade. Não dá pra viver só o curso. É um curso muito pesado, é muito extenuante, tu vê muita coisa acontecendo e tu precisa também ter um tempo pra ti. Tu já está com as suas estratégias prontas e executando-as para a tua residência? Prova de residência já tá no plano, já tá planejado, tudo certinho, cronograminha montado, para questões organizadas por dia, organizadas a partir de desempenho, organizadas a partir de simulado, organização a partir de divisão de Então vem matérias. uma nova mentoria por aí. Assim, ó, Futuramente uma nova mentoria, uma dá nova. pra pensar, né? Não, claro que dá. Dá pra Dá pra fazer pensar. disso um grande E negócio e. onde que tu vai fazer as provas? Para qual residência? Ainda não bati o martelo, assim, ainda não defini. Alguma modalidade específica que te interessa mais? Eu gosto muito da parte de clínica médica, assim, algo eu gosto muito, assim. A gente tem boas escolas de clínica médica, assim, em todo o país, mas eu gosto de prezar também pelo lugar que eu vou ficar, assim. Então eu vou
ponderar bastante. Isso ainda tem um tempinho para escolher, trocar bastante ideia com quem tá nos lugares já, trocar bastante ideia com quem tá nos serviços e fazer esse preparo, assim. É algo que acredito que quem passa por um vestibular é super capaz de fazer uma prova de residência médica, mas também acredito que é um caminho, assim, tu tem que tomar uma decisão, porque vai ser para tu trabalhar, daí sim, muito, bastante, por um bom período de tempo. Então, não à toa se chama residência, tu quase mora no hospital, tu fica muito, a carga horária é bem alta mesmo, assim, e é algo que tu pensa, tu vai pensar como carreira mesmo aí de especializada já. Então tem que ser alguma coisa que eu ainda vou passar por dentro das experiências dentro do curso. Eu acho que isso vai demorar um pouquinho mais para definir exatamente o que eu vou decidir no final das contas. Se você for perguntar para 50% da galera que tá nessa altura do campeonato, fala que não sabe direito o que tá fazendo. E a outros 50 tem uma ideia, assim, mas ainda também não bateu o martelo. Tu decide geralmente bem no finalzinho, quando já teve muita experiência de muita coisa. E nós queremos te chamar quando tomar essa decisão. Pode ser, não? Pode ser, com certeza. Mesmo? Tô disponível Topa aí. um episódio adicional? Fazemos com certeza um episódio adicional aí. Vai demorar um pouquinho ainda, mas Não, mas vem aí, porque acho que é uma decisão boa, dá pra fazer depois da prova de residência, inclusive, porque antes da prova vai ser uma loucura estudando ali, mas a prova acontece geralmente em novembro ali, então dá pra conversar com certeza como vai ser essa jornada, preparações, decisões, mas tem bastante coisa. Já organizei bastante coisa, não deixei isso pra em cima da hora. Acho que vai ser um caminho legal. a prova é promovida pelo hospital? Pela. Depende muito para onde você vai prestar. A gente Tá. aqui aqui em Santa Catarina, a gente usa a ANRIGS atualmente, que é uma associação médica do Rio Grande do Sul que elabora a prova para um monte de hospital. Então Então a prova é feita pela Anrigs. pela ANRIGS aqui, né? Mas a gente tem tipo um Enem Tá. em formato nacional, que é o ENARI, que é uma outra prova. Santa Catarina não usa o ENARI. Então a gente não tem muita utilidade para cá por via dessa prova. A gente usa muito ANRIGS. E aí, claro, hospitais mais específicos. Então a gente pega o Curitiba, por exemplo, alguns hospitais fazem as próprias provas. Aqui em Santa Catarina, o HU da UFSC fazia até um tempo atrás, ele aderiu a ANRIGS também agora. Então acaba sendo muito peculiar pelo lugar que realmente tu quer ir, se essa prova é feita própria ou se é feita uma prova mais geral. Mas é diferente, muda um pouco o jeito de seleção, mas no final acaba sendo o mesmo princípio. A prova maior, né? Sem Assim, questões. com base no teu desempenho na prova, vamos citar o Anrigs só como exemplo, tá? O teu desempenho na prova da Anrigs, quando você se inscreve para a prova, você já faz a escolha da especialização? Já. Você decide antes da prova. Por exemplo, oftalmo. Oftalmo Celso Ramos, oftalmo regional de São José. Já é assim. Já decide onde tu quer fazer, quais tu quer fazer. E aí teu nome sai na lista se tu passa ou não lá depois, né? Sai a tua classificação final. A peculiaridade que muda é que geralmente tu tem que pagar para cada inscrição a mais que tu tem que fazer. Então tu paga para se inscrever na prova e para cada hospital que tu tá colocando, tu paga também, submete. Então, aquele negócio fica meio infinito assim, as tuas possibilidades até quanto tu quer pagar. Então, Entendi. tem essa peculiaridade, é um pouco diferente, assim. A grande vantagem é que se tu seleciona mais de um serviço que tu quer, eventualmente pode ser que tu passe, por exemplo, na oftalmo, que a gente tem esses dois exemplos aqui, você pode passar em no Regional de São José ou no Celso Ramos aqui, e você pode escolher depois para qual você quer ir, facilita um pouco mais a vida, e você fica nas duas listas, assim. Então, Mas, naturalmente que eu posso escolher, por exemplo, clínica num outro hospital e num outro lugar que também usa o Anrigs. O exatamente. fato de eu ter escolhido oftalmo para essas duas não me impediria de escolher outra especialidade em outro hospital. Perfeito. Então, se eu quiser escolher 5 especialidades diferentes, porque esses 5 hospitais usam o Anrigs, eu posso. Não tem problema nenhum. Não tem problema. Não tem problema. Isso é bom. Isso é bom. Isso Né? é bom. Porque daí depende do. Não, porque daqui a pouco assim, eu gosto de oftalmo e gosto disso. Nesse hospital, o oftalmo é legal, mas isso não é legal. Mas nesse hospital, o oftalmo não é legal, mas isso é legal. Né? E se eu quiser pagar, daí é só. Porque É, a prova eu pago uma vez, natural, né? a prova é uma vez e aí Por ano. as submissões, né? Daí você paga por cada uma das submissões que for fazer, beleza. E aí tem tabela própria, cada um cobra o quanto quer, na real, assim. Você lembra de valores, mais ou menos? A prova, assim, eu posso estar chutando uns valores que eu vi um tempo atrás. A prova tá uns R$ 800 pra se inscrever e lugares pra submeter varia de 100 a 500, assim. Então, cada uma tu vai acumulando ali no final.
dá uns 2.000 de boleto pra pagar se for chutar pra muito Sim, sim. lugar, assim, É né? assim, pra poder... Então, depende da tua amplitude, do que tu tá querendo fazer, né, assim. Mas é um outro mundo, né? Então, até pensando assim, dentro de preparação, hoje a gente tem cursinhos de alto desempenho focados dentro de preparação de prova de residência, tem sistemas de mentoria focados em prova de residência Aí também. começa tudo de novo. E aí Desculpa a redundância, É, mas aí... começa. Vamos lá. Agora outra... Muda um pouco o perfil da prova, assim. Sim, claro, mas... Tem 100 questões, por exemplo, a prova da Higgs. A prova da UFRJ, salvo engano, faz 150 questões. Eita. Então são provas mais extensas. Mas não é nenhum Enem da vida. É tudo prova mais objetiva. Tá. Vai te dar um caso clínico, vai te perguntar alguma coisa específica, tu marca. É muito mais rápido de fazer. Então a prova costuma ter entre 4 e 5 horas. Mesmo a de 150 questões? Essa não tem, Não, acho não que... tenho certeza. Tá. Mas vai ter Não. umas 5, 6 horas, talvez, assim. Tá. Não é muito tempo, não. E aí tem provas que tem segunda fase, tem fase multimídia, que é para reconhecer a imagem, tem fase que é prova prática. Varia de cada um dos serviços que está disposto a fazer. Então, cada cenário muda um pouquinho ali. E por exemplo, pro Enem ou pro vestibular, o cursinho promove o simulado. Sim. Provavelmente esses cursinhos também de alto desempenho, alto rendimento devem fazer os simulados também, Tudo. claro. Sim. Enfim, é a mesma coisa. É a mesma coisa. E tem Muda- vários. Muda o tema. Mas Como tem pra OB. Tem um mercado bem forte aí. é bem grande. De preparação para residências. É bem grande, assim, tem muita opção, tem os clássicos, assim, mas tem muita gente correndo por fora, vindo forte também. Então, e tem muito modelo, assim, diferente do pré-vestibular, tem muitas estratégias, assim, que faz. Então, a gente adota muito mais flashcard, por exemplo, do que no pré-vestibular. Porque nossa quantidade de conteúdo gravado é muito maior do que um pré-vestibular. Então, a gente precisa retomar aquilo com muito mais eficiência. E tem outras habilidades para aprender junto disso. Então acaba sendo que se utilizam de outras estratégias, mas o bruto, ver a aula, entender o conteúdo, fazer questão, fazer simulado, refinar e ter uma estratégia dentro Não da tua muda. prova, isso não muda. Isso não muda para nenhuma prova. Cara, pra gente fazer ali o encerramento do nosso episódio, teria feito alguma coisa diferente de toda essa história? Boa pergunta. Eu acho que talvez eu teria pensado um pouco mais antes de começar toda essa história e ir pro Piauí, por exemplo. Eu acho que alguma coisa assim que se eu tivesse com maturidade, por exemplo, que tava no SISU de 2021, eu não tinha ido. Tinha parado e analisado e falado assim, não, passar em medicina nem é tão impossível assim. Se eu passei uma vez, eu passo outra. E aí talvez ficado mais um ano estudando, tomar uma outra decisão ali, naquele momento. E então eu acho que eu pensando assim, olhando pra trás, Seria uma estratégia que tu adotaria diferente. adotaria diferente. Mas que eu tenho história pra contar, eu tenho, né? Pô, É. dá uma volta aí. E também é importante ter história pra contar. Então. É por isso que tu tá aqui, Tomar cara. um mate com 42 graus. 42 graus, quem faz isso não faz, né? Até os gaúchos que fazem isso às vezes. Mas, cara, parabéns. Tua história é muito linda. E quando eu soube dela e o Rony me trouxe quem tu era e tudo, e contou, cara, nós precisamos conversar com ele. Eu fiquei encantado, assim. E te confesso que eu esperava um cara xarope, enjoado, nojento. Não que os alunos de medicina sejam assim, tá? Só pra deixar bem claro. Mas eu esperava um cara mais enjoado, mais cheio de sabe? Cara, porque eu passei, porque não sei o que, porque eu sou o cara, porque tem que fazer isso e tal. Cara, não imaginava uma pessoa tão simpática, cara, tão boa praça, assim, né? Tão gente boa, cara, de verdade mesmo. Quando chegou ali, que a gente tava ali e viu e percebeu, acho que a primeira coisa que tu falou, uma das primeiras coisas que tu falou nesse episódio, gostar de gente. E tu percebeu a situação que nós estávamos ali, quando tu chegou, né? E a maneira como tu interagiu, chegou, esperou a gente se recompor, nós estamos aqui... Pô, tu acordou que horas hoje? 5 e... Tá. Acho que 5 e pouquinho. Nós estamos nessa, cara. Aqui, ó. Bom, tu viu que horas são? Tu tá 14 horas, velho, nessa função do episódio, de podcast. E aí tu percebeu, né? Teve empatia, né? E tudo mais. Então, queridão, continue sendo sempre esse menino fantástico que você é.
todas as pessoas que nós tivemos a oportunidade que trouxeram, né, e falaram de ti, como o Evandro, né, o Rony, todas as pessoas, são as duas que eu conheço que falaram de ti. Mas eu tenho certeza que se eu conhecesse outras que te conhecem e falar a mesma coisa. Será que Tu a Bianca desse- fala a mesma coisa? Ah, essa mulher deve ser apaixonada, né, cara? Ou, ou deve estar torcendo pra ele passar em outro lugar bem longe. Vai-te embora, ó. Acho que não. Agora ela Agora não deixa não. mais. Não deixa, ah, Agora daí não tem vou. mais como, né? Estão noivos há quanto tempo? Vai dar 5, 6 meses agora. Quanto tempo juntos? A gente tá 8 anos juntos. Olha É, desde o aí. ensino médio. Cara, Faz tempinho pra já, casar né? mesmo. Parabéns. O amor é lindo. Não, sem dúvida. E, cara, seja um grande médico, porque tu és uma grande pessoa. Né? Deve ser um filho amado, querido, deve ser um noivo fiel. É, fiel? Com certeza. Porque não é, cara. Esses caras, sabe como é que é a universidade? Mas enfim, tô brincando. Mas ó, seja um noivo fiel, tá bom? Seja um ser humano fantástico que você é, né? Mas eu digo profissionalmente. E te realize aí, tá? Obrigado por ter vindo aqui e espero ter a oportunidade de ouvir a tua história mais vezes. Com certeza, agradeço muito o convite. É sempre bom falar, sempre bom conversar e trocar ideia. Essa parte legal, espero que agregue as pessoas também que vão ouvir isso, que consiga tirar alguma coisa disso, consiga entender algumas decisões, assim, que eu fui tomando e que possa também pensar como isso vai ser aplicado à vida, mas também pensar que tem o caminho ele é longo, ele é um caminho assim que às vezes a gente quer ser muito imediatista e não, as coisas não são bem assim. Eu já muitas vezes na vida já queria muita coisa imediatista, já percebi que as coisas vão com calma. Então é legal ter isso. Quando também fico à disposição quando quiserem conversar de novo, quando quiserem me chamar pós prova de residência para trocar uma ideia, também fico à disposição e agradeço muito o convite. Obrigado, João. Obrigado por ter aceitado esse convite. É uma honra pra gente te ter aqui. Acho que tu és o nosso convidado mais novo aí dessa primeira temporada aí de Escola em Voz. É o primeiro aluno que a gente traz, né? Verdade. É o primeiro aluno que a gente traz. Tá com que idade, João? Só pra... Tô 24 agora. Não, certeza. Mas com uma bagagem e uma experiência, uma vivência que te dão toda a credibilidade possível para que tu possa falar em função dos teus resultados e em função do teu planejamento, da tua atuação como gestor da tua vida estudantil. E é o nosso grande desafio hoje de levar para os alunos, né? Fazer com que eles entendam que eles precisam ser gestores da vida estudantil deles. E acabamos esse episódio convidando você para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, fazer o seu comentário, sugerir temas, sugerir convidados tão mais importantes quanto o nosso querido João, que esteve aqui hoje conosco e que certamente voltará para falar sobre a sua prova de residência. Acompanhe o podcast Escola em Voz no YouTube, nas plataformas de streaming da Apple, da Amazon e do Spotify. Agradecemos a produção Top Master. Obrigado, Cal, por estar aí sempre com a gente hoje. Também na Labuta, fazendo hora extra. Fazendo hora extra. Careta, agora que eu vi o horário, velho. Meu Deus. E Top Master sempre contribuindo aí com as nossas horas extras. Obrigado, João. Obrigado, Anderson. Bom demais. Grande abraço. Tchau, tchau. Pode ficar à vontade. Tchau, gente. Até mais. Até.